E estás a seguir o Atlas há 3 anos. Sabes que é o terceiro visitante interestelar. Sabes que é gigantesco, veloz e estranho. Mas o que talvez não saibas é o que vai acontecer a 29 de outubro. Em pouco mais de 4 semanas, o Atlas some por trás do Sol, oculto de todos os telescópios da Terra. E, segundo o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, isso não é por acaso. É uma chance. A chance de aproveitar a gravidade solar para se lançar numa órbita permanente, para se prender ao nosso sistema solar para sempre. Agora, é aqui que a coisa fica alucinante. Nas últimas 48 horas, surgiram novos dados. A massa, pelo menos 33 mil milhões de toneladas, bem maior do que se imaginava. A composição química viola todas as regras que conhecemos. E aquele brilho verde de que toda a gente fala, ocorreu precisamente no momento em que era suposto ser impossível. Acabamos de analisar a entrevista completa de Loeb, aquela em que ele detalha cada anomalia, cada impossibilidade estatística, cada motivo pelo qual isto pode não ser o que nos dizem que é. Vamos desmontar o que ele afirma, o que os dados realmente revelam e o que se passa quando o Atlas entrar em escuridão em 29 dias. Porque, quer aches que é só um cometa esquisito ou algo bem mais deliberado, uma coisa é inegável. A 29 de outubro, tudo pode mudar. A janela de manobra, o ponto sem volta, e vamos explicar passo a passo por que razão Loeb acha que deves tirar as férias antes dessa data. Vamos a isso. Mas primeiro, se gostas de análises profundas como esta, carrega no like e subscreve, e diz nos comentários de onde estás a ouvir, que horas são aí e a coisa mais bizarra que te aconteceu na vida. Capítulo 1. A 29 de outubro, tudo muda. Vamos começar pelo que Avi Loeb disse mesmo nesta entrevista, porque a forma como ele inicia o argumento revela tudo sobre o seu raciocínio. Ele não arranca com suposições. Não avança com a teoria dos alienígenas. Começa com um número em 20 quilômetros. É assim o tamanho que ele calculou inicialmente para o Atlas, com base no brilho quando foi descoberto pela primeira vez. 20 quilômetros de diâmetro. Para teres uma ideia, isso é maior que a ilha de Manhattan. É o dobro do asteroide que colidiu com a Terra há 66 milhões de anos e acabou com os dinossauros. É imenso para algo que supostamente foi jetado de outro sistema estelar e vagueia pela galáxia desde então. E é aqui que a mente de Loeb salta direto para as estatísticas. Ele diz, olha, sabemos mais ou menos quanta matéria rochosa existe no espaço interestelar. Podemos estimar com base no que vemos em regiões de formação estelar, em modelos de formação planetária, na quantidade de elementos pesados a flutuar por aí. E quando fazes as contas, quando calculas com que frequência uma rocha deste calibre deve cruzar aleatoriamente o nosso sistema solar interior, chegas a um número. Uma vez a cada 10 mil anos. Uma vez a cada 10 mil anos. E nós andamos a procurar sistematicamente objetos interestelares há quanto tempo? Uma década? Talvez um pouco mais, se contares os anos antes de termos tecnologia para os identificar de verdade. Uma década de buscas e encontramos algo que só devia aparecer uma vez a cada 10 milênios. Essas probabilidades são, para dizer o mínimo, esquisitas. Mas Loeb vai mais longe. Ele sublinha que já tínhamos descoberto 2 objetos interestelares antes do Atlas. Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. Ambos eram pequenos. Oumuamua tinha talvez 100 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Borisov era parecido, algumas centenas de metros de diâmetro, tamanho normal, se é que se pode chamar normal a algo de outro sistema estelar. A distribuição de objetos no espaço segue um padrão. Há muito mais pedras pequenas do que grandes. É física básica. Quando os planetas se formam, quando os sistemas estelares ejetam material para o espaço interestelar, tens bilhões de seixos por cada pedregulho, bilhões de pedregulhos por cada montanha. Assim, estatisticamente, devíamos ter encontrado toneladas de objetos interestelares pequenos antes de avistar um grande. Loeb calcula que devíamos ter descoberto da ordem de 100 mil objetos interestelares do tamanho de Oumuamua antes de encontrar algo tão massivo como o Atlas. 100 mil, e só tínhamos descoberto 2. Agora, podes argumentar que talvez os nossos métodos de detecção favoreçam objetos maiores. Talvez os pequenos sejam mais difíceis de ver e o Atlas só apareceu primeiro porque é brilhante e evidente. E seria um ponto justo, não fosse uma coisa. O Atlas não devia ser tão brilhante à distância onde o detectamos. Quando o Atlas foi avistado pela primeira vez a 1º de julho de 2025, estava para além da órbita de Júpiter, bem lá fora, onde a luz solar é fraca e os objetos costumam ser escuros.
A maioria dos cometas àquela distância é praticamente invisível. Estão congelados, inativos, meros pedaços de gelo e rocha drifts pelo frio. Não desenvolvem a sua coma característica, aquela nuvem luminosa de gás e poeira, até se aproximarem muito mais do Sol, geralmente dentro da órbita de Marte. Mas o Atlas estava a brilhar, e não era pouco. Era suficientemente luminoso para ser detectado faca brilhante, tão luminosa que os cálculos iniciais pensavam que tinha de ser imensa para refletir tanta luz solar. Era como ver uma lâmpada de rua acender no coração da Antártida. Não devia estar a fazer isso ainda. Lo sublinha isso na entrevista. Ele explica que os cometas normalmente precisam aproximar-se a cerca de 5 unidades astronômicas do Sol. Isso é 5 vezes a distância da Terra ao Sol, antes de a radiação solar ser forte o suficiente para derreter o gelo e provocar o degaseamento que os torna visíveis. Júpiter fica a mais de 5 unidades astronômicas. O Atlas já brilhava quando estava ainda mais longe do que isso, mais distante do que seria esperado. A menos que, e aqui surge pela primeira vez a ideia de tecnologia alienígena, a menos que não estivesse a ser aquecido pelo Sol, a menos que estivesse a gerar a sua própria luz. Mas não vamos precipitar-nos. Vamos seguir o raciocínio de Lo passo a passo, porque é aqui que as coisas começam a acumular-se. É aqui que as coincidências se empilham umas sobre as outras até duvidarmos se coincidência é mesmo a palavra certa. O aspecto seguinte que Lo menciona é a trajetória. E é aqui que o argumento do ajuste fino ganha forma verdadeira. Quando um objeto interestelar entra no nosso sistema solar, pode vir de qualquer direção e ângulo. Não há motivo para se preocupar com o plano da órbita do nosso planeta. Isso é a geometria do nosso sistema solar, não a deles. Um objeto de outra estrela devia chegar com uma inclinação aleatória, uma orientação ao acaso, sem qualquer relação com o nosso plano eclíptico. Mas o Atlas não faz isso. O Atlas surge num caminho alinhado com o plano eclíptico, com uma precisão de 5 graus. 5 graus, quase plano. Quase em perfeita sintonia com as órbitas da Terra, Marte, Vênus, Júpiter, todos os planetas interiores. Lo diz que a probabilidade aleatória de isso acontecer é de 1 em 500. 1 em 500. Não é impossível, mas é raro. Raro o suficiente para chamar a atenção. Raro o suficiente para erguer uma sobrancelha. Mais a mais, porque o Atlas não se limita a alinhar com o plano. A sua trajetória leva-o perto de vários planetas. Muito perto. A 3 de outubro, apenas alguns dias a partir de agora, conforme esta gravação, o Atlas passará a 29 milhões de quilômetros de Marte. E isso é perto, em termos astronômicos. Perto o suficiente para que o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA tente capturá-lo com a câmara High-Res. E não fica por aí. O Atlas também se aproxima relativamente de Vênus e Júpiter, os 3 planetas, todos em pontos das suas órbitas onde o timing simplesmente coincide com a passagem do Atlas. Lo fez os cálculos sobre isso também. Ele estimou a probabilidade combinada de que um objeto interestelar numa trajetória aleatória passasse tão perto como o Atlas faz de Júpiter, Marte e Vênus, nos momentos em que eles estão nas posições certas nas suas órbitas. O resultado, em 1 em 20 mil. 1 em 20 mil, pensa nisso um instante. Já não falamos de uma só coincidência. Falamos de várias coincidências sobrepostas, mas o tamanho, o brilho a uma distância onde não devia brilhar. O alinhamento com o plano eclíptico, as passagens próximas a 3 planetas diferentes, cada uma isoladamente pode ser explicada como mero acaso, mas juntas. Lo faz uma comparação na entrevista. Diz, sabes, podes argumentar que cada detalhe isolado é só uma coincidência. A trajetória é aleatória, acontece alinhar-se. As passagens próximas são sorte. O timing calhou bem. Mas chega uma altura em que, ao rolar sempre o 6 repetidamente, tens de começar a suspeitar que os dados estão viciados. E depois solta a bomba. A peça que, se for verdade, seria a evidência mais condenatória de intencionalidade. O Atlas atinge o seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, a 29 de outubro. E nessa data, a Terra estará exatamente do lado oposto do Sol. Não o veremos. Todos os telescópios da Terra terão o Sol diretamente entre nós e o Atlas. Estará em conjunção solar, completamente oculto da vista. Lo afirma, e isto pode ser intencional. Pode ser o momento perfeito para uma manobra. Se quisesses usar a gravidade do Sol para abrandar, alterar a trajetória, inserir-te numa órbita à volta do Sol sem seres observado, seria agora, atrás do Sol, fora de vista. Ele chama-lhe uma manobra de FLYBY solar inversa.
Normalmente, as sondas espaciais usam o efeito FLYBY para acelerar. Disparam os motores quando se movem mais rápido, quando estão mais perto de um objeto massivo como o Sol, porque é aí que um pequeno empurrão dá a maior variação de velocidade. Mas podes usá-lo ao contrário. Podes disparar os motores para desacelerar, perder velocidade, deixar que a gravidade te capture numa órbita. E se o Atlas fizesse isso, se executasse essa manobra 29 de outubro, enquanto não o vemos, poderia efetivamente prender-se no nosso sistema solar de forma permanente. Não passaria apenas e sairia como um objeto interestelar normal. Ficaria a orbitar o Sol, descrevendo uma curva de regresso, a demorar-se indefinidamente no nosso bairro cósmico. Lo destaca que a data de chegada ao periélio, somada ao facto de estar oculto da Terra nesse preciso instante, introduz mais uma camada de improbabilidade. Se considerarmos a trajetória de Atlas e alterássemos aleatoriamente a sua velocidade por uma margem mínima, deslocando o momento de chegada por algumas semanas antes ou depois, as hipóteses de chegar ao periélio exatamente quando a Terra se encontra do lado oposto do Sol seriam escassas. Não impossíveis, mas escassas. Mais um elemento que se alinha de forma um pouco perfeita demais. É aqui que Lo vira para as consequências. Afirma, olha, se isto for tecnologia alienígena, então está a escolher o momento ideal para actuar. O ponto óptimo para uma manobra de desvio é no periélio, quando estás mais perto do Sol e a gravidade é mais intensa. E fica escondido da nossa vista pelo próprio Sol. Isso não é só tático de forma inteligente. É o tipo de coisa que faria se não quisesse ser visto a corrigir o curso. Agora, ele toma cuidado em apresentar isso como uma possibilidade, não uma certeza. Emprega expressões como poderia ser aí se fosse tecnológico ou isto permitiria. Está a delinear um cenário, a explorar uma teoria, mas a mensagem é evidente. A configuração é demasiado boa. O momento é demasiado conveniente. A trajetória é demasiado afinada. E isso é apenas o início do seu raciocínio. Isso é só a mecânica orbital. Ainda não chegou às observações visuais. As anomalias químicas, as coisas detectadas pelo Hubble, pelo Webb e por todos os outros telescópios que têm seguido este objeto nos últimos 3 meses. Mas já só pela trajetória, percebe-se por que razão Lo acha que isto merece uma análise séria, porque pensa que devíamos pelo menos ponderar a ideia de que não estamos perante um iceberg cósmico aleatório, mas algo com propósito por trás. Capítulo 2. Maior que Manhattan. Vamos então aprofundar este problema do tamanho, porque não se trata apenas de Atlas ser grande. Trata-se do que esse tamanho implica para a nossa compreensão de como os objetos interestelares se deviam comportar, quão comuns deviam ser e o que devíamos ter descoberto antes de avistar algo desta envergadura. Quando Lo menciona a estimativa de 20 km na entrevista, baseia-se nos cálculos iniciais de brilho. A forma como os astrônomos determinam o tamanho de um objeto distante é, em teoria, bastante simples. Medem quanto de luz solar ele reflete. Estimam quão reflectora deve ser a sua superfície, e isso chama-se albedo. E recuam nos cálculos para deduzir quão grande tem de ser para produzir tanta luz refletida. No caso de Atlas, esses cálculos preliminares repetiam sempre o mesmo resultado, em 20 km. E Lo identificou logo isso como um enigma. Não porque 20 km seja impossível para um cometa. Já observamos cometas assim no nosso próprio sistema solar. Mas descobrir um desse tamanho como visitante interestelar tão cedo na nossa busca quebra a distribuição prevista. Eis o que se passa com os detritos espaciais. Sejam asteroides, cometas, rochas interestelares ou o que for, seguem o que se designa por lei de potência na distribuição. Isso quer dizer que, para cada objeto grande, existem exponencialmente mais objetos menores. Se houver uma rocha de 10 km de diâmetro, pode haver 100 rochas de 1 km e 10.000 de 100 metros e 1 milhão de 10 metros. Os números disparam à medida que diminuem o tamanho. Este padrão surge em toda a parte na natureza. É assim com os tamanhos das crateras na Lua. É assim com a distribuição das magnitudes dos sismos. É assim com as populações das cidades. Coisas grandes são raras. Coisas pequenas são frequentes. O universo não produz tantas montanhas como produz seixos. Por isso, quando Lo fez as contas aos objetos interestelares, esperava que o padrão se mantivesse. E se assim for, se a distribuição seguir a mesma lei de potência que vemos noutros lados, então devíamos estar inundados de visitantes interestelares pequenos antes de avistar um grande. Devíamos ter registrado milhares, quiçá dezenas de milhares de objetos do tamanho de Oumuamua, aquelas rochas na escala dos 100 metros, antes de ter a sorte de ver algo tão imenso como um cometa de 20 km. Mas não tínhamos.
Encontramos exatamente dois. Oumuamua e Borisov, ambos pequenos, ambos na faixa dos 100 a algumas centenas de metros. E depois, surge Atlas. E é potencialmente 100 vezes maior em diâmetro, o que significa milhares de vezes mais massivo em volume. Lo diz isto na entrevista. Afirma, em dado reservatório limitado de elementos pesados no espaço interestelar, devíamos ter descoberto cerca de 100 mil objetos interestelares na escala de Oumuamua antes de encontrar Atlas. 100 mil. E só tínhamos detectado 2 objetos interestelares até então. Agora, é aqui que o argumento se ramifica. Podes interpretar esta discrepância de várias formas. Talvez os nossos métodos de detecção sejam mesmo fracos a captar as coisas pequenas e só apanhemos os objetos grandes e brilhantes. Isso é plausível. Os telescópios têm limites. Rochas pequenas e escuras são difíceis de avistar. Ou talvez a estimativa inicial de tamanho estava errada. Talvez o Atlas não tenha realmente 20 km de diâmetro. Talvez o brilho que observávamos proviesse de algo além de um núcleo sólido gigante a refletir a luz solar. Talvez estivesse envolto numa vasta nuvem de gás e poeira que o fazia parecer maior e mais luminoso do que na realidade. E, como se veio a descobrir, essa segunda hipótese está mais próxima daquilo que agora consideramos verdadeiro. Observações mais recentes, especialmente as do telescópio espacial Hubble, ajustaram bastante essa estimativa de tamanho. No final de agosto, os dados do Hubble indicavam que o limite superior para o diâmetro do Atlas é cerca de 5,6 km. Ainda impressionante, sem dúvida maior do que os visitantes interestelares anteriores, mais longe dos 20 km. Nada de dimensões de Manhattan. 5,6 km é muito mais plausível. Continua a ser invulgar, ainda maior do que o esperado para esta fase inicial, mas encaixa no domínio do possível para um cometa natural. Não destrói por completo o modelo estatístico como faria um objeto de 20 km. Mas é aqui que as coisas voltam a ficar intrigantes. Porque, nesta mesma semana, nas últimas 48 horas, surgiram novos dados que complicam novamente o cenário. Lo e a sua equipa publicaram uma análise recente, ainda sem revisão por pares, que examina a trajetória do Atlas com precisão excepcional. Reuniram informações de 227 observatórios em todo o mundo, mais de 4.000 observações individuais ao longo de vários meses. E mediram com exatidão como o Atlas se deslocava pelo espaço. O que descobriram é que o Atlas exibe quase nenhuma aceleração não gravitacional. Deixe-me explicar por que isso é relevante. Quando um cometa se aproxima do Sol e começa a aquecer, o gelo à sua superfície sublima. Transforma-se diretamente de sólido em gás, e esse gás é ejetado para o espaço. Quando o gás sai de um lado do cometa, funciona como um pequeno motor de foguetes. Empurra o cometa ligeiramente, alterando a sua trajetória de formas que a gravidade sozinha não preveria. Os astrônomos chamam a isso aceleração não gravitacional, e é uma das características distintivas dos cometas ativos. Pode-se medir a aceleração não gravitacional rastreando a posição do cometa ao longo do tempo e comparando-a com o local onde estaria se só a gravidade atuasse. Se o cometa estiver um pouco desviado, se estiver à frente ou atrás do ponto previsto pela gravidade pura, isso indica que a desgasificação o está a impulsionar. De acordo com esta nova análise, o Atlas mal mostra isso. A sua posição coincide com uma trajetória puramente gravitacional dentro de margens incrivelmente apertadas. O limite superior para sua aceleração não gravitacional é inferior a 15 metros por dia ao quadrado. Isso é mínimo. É muito inferior ao que se esperaria de um cometa em desgasificação ativa. E sabemos que o Atlas está a desgasificar. O telescópio espacial Webb observou a 6 de agosto e mediu o gás a sair da sua superfície. A taxa de perda de massa é cerca de 150 kg/s. Isso representa uma quantidade substancial de material gás suficiente para gerar uma atração mensurável. Suficiente para desviar detectavelmente a trajetória do cometa. Então, por que não o faz? Por que se move o Atlas como se só sentisse a gravidade, quando claramente está a expelir gás para o espaço? A resposta de Lo é direta. É demasiado massivo. Se o Atlas for suficientemente pesado, se tiver massa suficiente, então a impulsão da desgasificação não o deslocará muito. É como tentar empurrar um navio de cruzeiro com um soprador de folhas. A força existe, mas a massa é tão elevada que a aceleração é desprezível. Assim, fizeram os cálculos. Dado a taxa de desgasificação observada e a ausência de aceleração não gravitacional detetável, qual seria a massa mínima possível do Atlas? A resposta que obtiveram é 33 mil milhões de toneladas. 33 mil milhões de toneladas.
Esse é o limite inferior. O Atlas tem de pesar pelo menos isso. Senão, veríamos o seu próprio gás a empurrá-lo. E se pesar 33 mil milhões de toneladas e assumirmos que é composto por rocha e gelo com uma densidade semelhante à de outros cometas, podemos calcular um diâmetro mínimo, que resulta em mais de 5 km, possivelmente bastante mais dependendo da densidade real. Portanto, regressamos a um objeto grande, não 20 km, provavelmente não, mas certamente no extremo superior. Decididamente mais massivo do que qualquer outro objeto interestelar que tenhamos detetado. Lo sublinha que isso torna o Atlas de 3 a 5 ordens de magnitude mais massivo do que o Oumuamua ou o Borisov. Isso é um fator de 1000 a 100 mil vezes mais pesado. E isso devolve-nos ao problema estatístico inicial. Se o Atlas for realmente tão massivo, então detetá-lo tão cedo na nossa pesquisa de objetos interestelares é, nas palavras de Lo, uma anomalia grave. É como lançar uma moeda e obter cara 1000 vezes seguidas. Pode acontecer? Tecnicamente, sim. É provável? Não. Mas há outra forma de interpretar o número de 33 mil milhões de toneladas. Outra possibilidade que Lo sugere, mas não assume por completo na entrevista. E se o Atlas não for uma rocha sólida? E se for oco? E se for uma casca, uma estrutura, algo com grande volume, mas pouca massa por unidade de volume? Se quisesse construir uma nave espacial capaz de viajar entre estrelas, não a faria de metal sólido. Isso seria incrivelmente massivo. Inacreditavelmente dispendioso em energia para acelerar e desacelerar. Construir-se-ia uma casca, uma estrutura externa fina repleta de espaço vazio no interior. É assim que fazemos navios na Terra. É assim que a natureza constrói as coisas, também. Os ossos são ocos. Os caules das plantas são ocos. Trata-se de um método eficiente para obter resistência sem peso excessivo. Uma estrutura oca com um diâmetro de 10, 15 ou mesmo 20 km poderia pesar facilmente 33 mil milhões de toneladas, se a casca fosse suficientemente espessa. E, vista de fora, pareceria um gigantesco objeto sólido. Refletiria a luz solar como uma grande rocha, mas não se comportaria como tal ao medir a sua massa. Lo não o afirma diretamente na entrevista. Ele contorna o assunto. Fala sobre como não devemos julgar um livro pela capa, como a composição química da superfície de Atlas, o dióxido de carbono e o gelo de água que detetamos, poderiam ser apenas material acumulado na sua exterioridade durante a viagem pelo espaço interestelar. Basicamente, geada no para-brisas. Mas a insinuação está lá. Se estiveres disposto a considerar que Atlas pode ser tecnológico, então essa massa de 33 mil milhões de toneladas deixa de ser uma anomalia e torna-se mais um elemento de dados. É pesado, mas não tanto como uma rocha sólida desse tamanho seria. É suficientemente massivo para resistir à impulsão do degaseamento, mas leve o bastante para imaginar que foi construído em vez de se formar naturalmente. E é aqui que o argumento de Lo começa a parecer menos uma peça isolada de evidência e mais uma rede de peculiaridades interligadas. O tamanho é estranho. A trajetória é estranha. O momento é estranho. A ausência de aceleração não gravitacional, face ao degaseamento observado, é estranha. Nenhuma destas coisas, por si só, prova nada. Mas, em conjunto, delineiam a imagem de um objeto que não encaixa perfeitamente no padrão. Lo reconhece esta tensão. Diz que, de longe, o resultado mais provável é que Atlas seja um objeto interestelar completamente natural, provavelmente um cometa. Não está a afirmar certeza. Não diz que é definitivamente tecnologia alienígena, mas afirma que os dados que temos atualmente não a descartam de forma conclusiva. E, na sua opinião, isso basta para justificar um exame mais atento. Basta para merecer o uso de todos os telescópios, naves espaciais e ferramentas de observação que temos, para estudar esta coisa enquanto ela ainda está por cá. Porque há algo a saber sobre objetos interestelares, e eles não se demoram. Passam e depois desaparecem de volta para o vazio, inalcançáveis pelo resto da história humana. Se Atlas for apenas um cometa, aprenderemos muito sobre cometas de outros sistemas estelares, e isso tem valor. Mas se for outra coisa, se houver mesmo uma chance de 1% de ser outra coisa, então desperdiçar a oportunidade de o estudar com cuidado seria um dos maiores erros que a humanidade poderia cometer. Portanto, esse é o argumento do tamanho. Esse é o problema da massa. Atlas é grande, provavelmente maior do que seria expectável para um visitante interestelar que encontramos tão cedo. É pesado, 33 mil milhões de toneladas no mínimo, mas talvez não tanto como uma rocha sólida desse tamanho seria. E esses factos, combinados com tudo mais sobre a sua trajetória e o timing,
tornam-no suficientemente peculiar para merecer a questão que Lo não cessa de colocar em si. Capítulo 3. A trajetória está afinada. Vamos falar sobre o caminho que esta coisa está a seguir pelo nosso sistema solar, porque é aqui que o argumento da afinação ganha realmente ímpeto. Quando Lo analisa a trajetória na entrevista, não se limita a apontar uma coincidência. Ele acumula as, camada após camada de mecânica orbital que, vistas isoladamente, parecem improváveis mais possíveis, e que, examinadas em conjunto, começam a parecer intencionais. Primeiro, o alinhamento com o plano da eclíptica. O nosso sistema solar é relativamente plano. Os 8 planetas orbitam o Sol mais ou menos no mesmo plano, como um prato de jantar com o Sol no centro. Este plano chama-se eclíptica e é um princípio organizador fundamental do nosso bairro cósmico local. Tudo que se formou aqui, tudo que se coalesceu a partir do disco protoplanetário original há bilhões de anos, recorda essa geometria. Os asteroides orbitam maioritariamente perto da eclíptica. Os cometas da cintura de Kuiper estão inclinados, mas ainda assim relacionados de forma vaga. Mas objetos interestelares não deviam importar-se. Vêm de outros sistemas estelares com os seus próprios planos, orientações e eixos de rotação. Quando algo chega de fora, devia vir de uma direção aleatória e num ângulo aleatório. As probabilidades de se alinhar de perto com o nosso plano da eclíptica são reduzidas. Não impossíveis, apenas reduzidas. Lo calcula-as em cerca de 1 em 500. Isso é uma probabilidade de 0,2%. Se examinasses 500 objetos interestelares aleatórios, esperarias que um deles se alinhasse assim por puro acaso. Atlas é apenas o terceiro que alguma vez vimos. Assim, já estamos perante algo que vence probabilidades de cerca de 500 para 3. Improvável, mas não absurdo. Mas depois adicionas as aproximações próximas. Atlas não atravessa apenas o sistema solar a alguma distância arbitral. O cometa Atlas aproxima-se dos planetas do nosso sistema solar de forma impressionante. Ele roça perto de 3 deles, em Marte, Vênus e Júpiter. E não é só uma proximidade espacial, mas também temporal. Chega à órbita de cada um precisamente quando esses mundos estão por perto. Imaginem o que isso implica. Os planetas estão todos em movimento. Marte demora cerca de 687 dias a dar a volta ao Sol. Vênus leva 225 dias. Júpiter precisa de 12 anos. Estão a distâncias variadas, viajam a velocidades distintas e só se encontram em posições específicas em momentos exatos. Para um objeto interestelar como este passar perto dos 3 durante a sua passagem, o alinhamento temporal tem de ser impecável. Loeb fez os cálculos sobre isto também. Analisou a trajetória do Atlas e determinou as distâncias mínimas que ele atinge em relação à órbita de cada planeta, não só no espaço, mas considerando onde os planetas se encontram mesmo quando o Atlas atravessa essas zonas. A probabilidade combinada de estas 3 aproximações próximas ocorrerem por mero acaso, com um tempo de chegada e trajetória aleatórios, resulta em cerca de 1 em 20. 000, 1 em 20. 000, já não falamos de odds de 500 para 1. Agora é de dezenas de milhares para 1. E isso só para os encontros planetários. Sem contar o alinhamento com o plano da eclíptica, que é um factor estatístico à parte. A 3 de outubro, dentro de dias, o Atlas vai passar a cerca de 29 milhões de quilômetros de Marte. Em termos cósmicos, isso é quase um roçar. É tão perto que a NASA planeia usar a câmara HRISE no Mars Reconnaissance Orbiter para fotografar o Atlas diretamente. Este instrumento está feito para captar a superfície marciana com resolução altíssima, capaz de distinguir pedras individuais e rastros de rovers. Virá-lo para o Atlas deve oferecer-nos a visão mais nítida até agora do que este objeto realmente é, possivelmente separando o núcleo da coma e da nuvem de pó envolvente. Mas o mais fascinante é isto: na distância mínima de intersecção orbital, o ponto mais próximo em que a trajetória do Atlas se aproxima do caminho completo de Marte, é de apenas 2,7 milhões de quilômetros. 2,7 milhões. Isso é um intervalo minúsculo em escala astronômica. Se a órbita do Atlas tivesse sido desviada só um pouco, se chegasse um nadinha mais cedo ou mais tarde, ou se o seu percurso fosse inclinado por meros graus, poderia ter se aproximado ainda mais. Poderia ter cruzado a órbita de Marte num local onde o próprio planeta estivesse. Loeb destaca isto na entrevista. Diz ele, este ajuste fino, esta passagem próxima a Marte aliada às de Vênus e Júpiter, aponta para uma trajetória ou incrivelmente afortunada ou meticulosamente planeada. E se for planeada, se houver alguma intencionalidade por trás, então o encontro com Marte a 3 de outubro pode não ser só um sobrevoo. Pode ser uma chance. Uma chance para quê?
Bom, aí entramos no terreno da especulação. Loeb propõe que, se o Atlas fosse um artefacto tecnológico, uma nave ou sonda qualquer, essa passagem perto de Marte seria o momento perfeito para largar algo. Uma sonda menor, um aterrador, um explorador. Poderia soltar um objeto secundário que faz uma correção ligeira de curso e intercepta Marte, enquanto o corpo principal prossegue para o Sol. Ele até calcula os parâmetros. Se o Atlas libertasse uma sonda precursora que se adiantasse e desviasse cerca de 30 milhões de quilômetros, essa sonda chegaria a Marte por volta de 3 de outubro, bem no momento da maior proximidade do Atlas. A velocidade de ejeção necessária não seria elevada. Uns poucos quilômetros QS, ao alcance de propulsores modestos. E da Terra, não o detectaríamos. Não conseguimos seguir objetos tão pequenos a essa distância. Os nossos telescópios resolvem talvez 10 ou 20 metros a distância de Júpiter, mas nada menor, e menos ainda se tentarem esconder de propósito. Há provas de que o Atlas largou algo? Não, nenhuma. Isto é especulação pura, mas o argumento de Loeb é que devíamos estar atentos. Devíamos vigiar Marte com cuidado durante e após o encontro de 3 de outubro. Se algo estranho aparecer em órbita marciana, se alguma das naves à volta de Marte detectar anomalias, isso seria revelador. E há ainda a passagem por Vênus. O Atlas fará uma aproximação razoavelmente próxima a Vênus, embora não tanto como a Marte. E Júpiter, mais afastado na sua órbita, terá também um encontro, mas a maior distância. O facto de os três ocorrerem numa única travessia do Sistema Solar interior é, mais uma vez, estatisticamente raro. Não impossível, mas invulgar. Mas o ponto alto é o periélio, o instante em que o Atlas atinge o ponto mais próximo do Sol, e é aí que Loeb concentra o foco. Porque o periélio calha 29 de outubro, e nessa data a Terra estará do lado oposto exato do Sol. O Atlas entrará em conjunção solar. Não o veremos. Todos os telescópios terrestres terão o Sol mesmo no caminho. Até os telescópios espaciais, que não sofrem com a luz do dia, terão dificuldades para observar, pois o brilho solar ofusca tudo o que está perto. Loeb chama isto um ponto de vista oculto. Diz que, se estivéssemos a projetar uma trajetória que permitisse uma manobra discreta, essa seria a ideal. O periélio representa o ponto perfeito para uma desaceleração, pois é ali que a atração gravitacional do Sol atinge o seu pico. E o efeito Aubert, pelo qual a mecânica orbital intensifica o impulso quando se viaja a alta velocidade próximo a um corpo massivo, opera de forma invertida. Pode-se ativar os propulsores para reduzir a velocidade e dissipar o ímpeto, com a gravidade solar auxiliando na captura para uma órbita. Se o Atlas pretendesse permanecer, se buscasse alterar de uma trajetória hiperbólica de fuga para uma elipse orbital ligada, o dia 29 de outubro seria o momento adequado, e nós nem perceberíamos. Só descobriríamos depois, quando o Atlas reaparecer por trás do Sol no final de novembro ou início de dezembro, ao recalcularmos a sua rota e constatar que já não está partindo. Agora, o Atlas possui motores? Pode alterar o curso? Não fazemos ideia. Não há indícios de propulsão. Sem assinaturas térmicas, sem plumas de escape, nada que sugira um motor de foguete. Mas se tratar de uma civilização avançada a construir sondas interestelares, de certo não recorreriam a foguetes químicos que expelem chamas e fumaça. Optariam por algo mais eficaz, talvez motores iônicos ou velas magnéticas, ou sistemas de propulsão que ainda nem imaginamos. O essencial é que um artefacto tecnológico não precisa assemelhar-se a uma nave de ficção científica. Não requer motores luminosos ou luzes de navegação. Pode ter o aspecto de uma rocha. Pode estar recoberto de gelo e poeira, isolado, camuflado, e realizar ajustes subtis na trajetória que só detectaríamos se estivéssemos a observar com extrema atenção. Lo admite isso na entrevista. Diz que devemos vigiar o Atlas de perto durante a passagem pelo periélio. Precisamos recorrer a todas as naves espaciais disponíveis, todas as sondas no sistema solar interior, para o rastrear com a maior precisão possível. A sonda JUICE da ESA, que segue caminho para Júpiter, terá uma visão favorável do Atlas em novembro. A sonda Juno da NASA, já em órbita à volta de Júpiter, poderá observá-lo mais tarde. As orbitadoras de Marte vigiarão-no no início de outubro. Devíamos lançar tudo o que temos contra este objeto para garantir que nada nos escapa. Porque, se o Atlas executar uma manobra a 29 de outubro, se abrandar e se inserir em órbita, as consequências seriam imensas. Significaria que temos um visitante que não é mero passageiro. Significaria que algo está a ficar. Algo está a estabelecer-se no nosso sistema solar. E teríamos cerca de 6 semanas, desde o final de novembro, quando reaparece, até o final de dezembro,
quando faz o seu ponto mais próximo à Terra, para desvendar o que é e o que pretende. Lo tem o cuidado de enquadrar isto como um cenário de baixa probabilidade. Afirma que o resultado mais provável continua a ser o de um cometa natural que atravessará e partirá, como todos os outros objetos interestelares. Mas também sublinha que a possibilidade, por mais remota, merece escrutínio sério, porque o preço de errar, de ignorar um visitante tecnológico autêntico por o descartarmos com precipitação, supera largamente o custo de investigar a fundo e concluir que é apenas um cometa. E é aí que reside o cerne do seu argumento. Não é que o Atlas seja definitivamente tecnologia alienígena. É que os dados até agora não o excluem. E a trajetória é suficientemente atípica para que devamos observar com redobrada vigilância. O alinhamento com a eclíptica, os encontros planetários, o momento do periélio, tudo isso compõe um quadro de um objeto que é ou incrivelmente afortunado ou segue um plano. Lo recorre a uma analogia com o jogo em certo ponto da entrevista. Diz, se entra num cassino e vê alguém atirar 2, 6, 10 vezes seguidas, não conclui logo que os dados estão viciados. Pode acontecer. As probabilidades são de cerca de 1 em 60 milhões, mas é viável. Mas se o vir, provavelmente quereria examinar os dados de perto. Queria verificar se há algo de irregular. É só isso que ele pede. Vamos examinar de perto. Vamos inspecionar os dados. A rota do Atlas, o percurso afinado que segue pelo nosso sistema solar, é um desses instantes em que os dados teimam em sair 6. E Lo proclama em alto e bom som, repetidamente, que pelo menos devemos ponderar a hipótese de o jogo não ser totalmente aleatório. Capítulo 4. Sem cauda, só faróis. Agora, convém discutir o aspecto real do Atlas, porque é aqui que as observações visuais começam a colidir com o que esperamos de um cometa vulgar. E também onde Lo avança uma das suas afirmações mais impactantes na entrevista, a dos faróis. Os cometas são fáceis de reconhecer, diz Lo. Tal como as zebras se distinguem pelas listras, os cometas identificam-se pelas caudas. É a sua característica distintiva. Ao aproximarem-se do Sol e aquecerem, o gelo à superfície passa diretamente de sólido para gasoso, num processo denominado sublimação. Isso gera uma nuvem luminosa de gás e poeira em redor do núcleo, chamada coma, e uma cauda que se estende atrás do cometa, impulsionada pelo vento solar e pela pressão da radiação. A cauda aponta sempre o cometa tem sempre a cauda afastada do Sol, independentemente da direção em que se desloca. A cauda é moldada pela radiação solar e pelo vento solar. Assim, ela estende-se para fora, como se fosse cabelo agitado pelo vento. É uma forma simples de reconhecer um cometa de imediato. Localize o objeto difuso. Veja para onde aponta a cauda e já sabe a posição relativa do Sol. No entanto, quando o telescópio espacial Hubble capturou imagens do Atlas a 21 de julho, algo parecia estranho. O Hubble registrou um casulo em forma de gota de água de poeira a desprender-se do núcleo, com um indício de cauda, mas a orientação não estava correta. Em vez de uma cauda nítida a afastar-se do Sol, havia uma extensão de luz dispersa apontada na direção do Sol, virada para frente, como se o cometa tivesse faróis em vez de cauda. Antes de avançarmos mais nesta ideia, convém sermos cautelosos na interpretação de imagens telescópicas. A astronomia é complexa. Ao fotografar um objeto que se move a velocidades interestelares a milhões de quilômetros de distância, os tempos de exposição são cruciais. O objeto desloca-se durante a exposição, e esse movimento pode gerar efeitos de borrão. Obtém-se um rastro de luz na direção do percurso. E se essa direção coincidir com o Sol, pode aparentar um brilho frontal, embora se trate apenas de um borrão de movimento. Os cientistas da NASA foram rápidos a esclarecer isso. Afirmaram que a aparente extensão em direção ao Sol na imagem do Hubble era provavelmente um artefacto do processo de captação. O cometa estava a acelerar para o Sol, e o Hubble seguiu-o durante a exposição, o que provocou riscos nas estrelas de fundo e potencialmente uma ilusão de cauda frontal. Mas Loeb não ficou totalmente convencido. Ele coassinou um artigo com colegas a questionar se o Atlas poderia ser tecnologia alienígena. E um dos indícios que invocaram foi este brilho frontal em vulgar. Argumentaram que, embora os efeitos de borrão expliquem parte do que se observa, o brilho e a estrutura da extensão não correspondem exatamente ao esperado de um simples borrão de movimento. E depois, no final de agosto, ocorreu algo notável. O telescópio Gemini South, no Chile, obteve novas imagens do Atlas. Desta vez, havia uma cauda clara. Uma cauda tênue a estender-se para longe do Sol, precisamente onde se esperaria. No final de agosto, o Atlas exibiu um comportamento cometário totalmente normal.
Os cientistas que examinaram essas imagens afirmaram que isso confirmava o que sempre suspeitaram. O Atlas é um cometa. Está a libertar gases. Está a formar uma coma e uma cauda. Assunto encerrado. Mas Loeb destaca que o momento é intrigante. Durante o primeiro mês e meio após a descoberta, o Atlas apresentou características visuais ambíguas. O brilho frontal, a ausência de uma cauda distinta, o brilho incomum para um objeto tão distante do Sol. E então, logo que cruzou a órbita de Marte, o aquecimento solar se intensificou de verdade, começou a parecer um cometa convencional. Ele recorre a uma metáfora de livro na entrevista. Diz que não devemos julgar um livro pela capa. O facto de o Atlas agora ter uma cauda cometária não revela necessariamente o que está por baixo. A superfície poderia estar coberta por gelo e poeira acumulados durante a viagem pelo espaço interestelar. Gelo no para-brisas, por assim dizer. E à medida que esse gelo sublima com o aquecimento solar, produz exatamente o tipo de cauda que se espera de um cometa, mesmo que o objeto subjacente não seja um pedaço natural de gelo e rocha. E isto é especulativo, claro. Não há evidência direta de que o Atlas tenha uma composição diferente sob a superfície. Mas o argumento é que a aparência visual por si só não é conclusiva. Um objeto tecnológico a viajar pelo espaço durante milhões de anos acumularia detritos, gás interestelar, partículas de gelo e poeira cósmica. Tudo isso aderiria à superfície e congelaria. Quando chegasse a outro sistema estelar, pareceria um cometa por fora, mesmo que não o fosse por dentro. E há ainda o brilho verde. Esta é uma das novidades mais recentes, e é verdadeiramente enigmática, até para os cientistas convictos de que o Atlas é natural. A 7 de setembro, durante o eclipse lunar total, 2 astrofotógrafos na Namíbia capturaram imagens do Atlas sob céus excepcionalmente escuros. O eclipse escureceu completamente a Lua, eliminando uma fonte principal de poluição luminosa, e permitiu exposições profundas do cometa. O que viram era impressionante. O Atlas brilhava em verde, um verde vívido e inconfundível. Cometas verdes não são raros. Já os observamos antes. A cor provém geralmente do carbono diatômico, uma molécula de 2 átomos de carbono unidos. Quando o carbono diatômico é atingido pela luz ultravioleta do Sol, fluoresce, emitindo luz visível no espectro verde. É o mesmo princípio de uma lâmpada fluorescente. A energia entra num comprimento de onda, e a luz sai noutro. Assim, um brilho verde num cometa é normalmente sinal de carbono diatômico presente na coma, produzido pela sublime formação de compostos orgânicos na superfície do cometa. Não apresentava nada de estranho, nada de irregular, exceto pelo facto de as observações espectroscópicas de Atlas, realizadas apenas um mês antes, no início de agosto, terem revelado muito pouco carbono diatômico. De facto, os astrônomos do Observatório de Kitt Peak, no Arizona, concluíram que Atlas se encontrava entre os cometas com as cadeias de carbono mais empobrecidas conhecidas. Exibia níveis invulgarmente baixos das moléculas que habitualmente geram fluorescências verdes. Então, como é que ganhou tons verdes em setembro? De onde surgiu o carbono diatômico? Uma possível resposta é que ele sempre esteve presente, apenas oculto sob a camada superficial. À medida que Atlas se aproximava do Sol e o aquecimento se intensificava, camadas mais profundas de gelo derretiam, revelando material fresco rico em compostos de carbono. O brilho verde poderá indicar que estamos agora a vislumbrar gelo interior que antes permanecia selado. Outra hipótese, sugerida por Loeb num post de blog logo após a divulgação das imagens verdes, é que a cor talvez não provenha de carbono diatômico. Pode resultar de cianeto. O Very Large Telescope, no Chile, detectou um aumento acentuado na produção de cianeto por parte de Atlas no final de agosto, com um crescimento notável à medida que o cometa se aproximava do Sol. O cianeto também pode gerar uma tonalidade esverdeada em certas condições. E, se as concentrações forem elevadas o suficiente, isso justificaria o matiz vibrante registrado durante o eclipse. Contudo, existe uma terceira opção, bem mais conjectural, mais merecedora de atenção por ligar-se ao padrão mais amplo de irregularidades. E se o brilho verde simbolizar algum tipo de ativação? E se Atlas, seja lá o que for, ultrapassasse um limiar de aquecimento solar que provocasse uma alteração no seu funcionamento? Loeb não afirma explicitamente na entrevista, mas a sugestão está implícita. Nos seus textos mais recentes, ele descreve como a mudança de cor ocorreu de forma abrupta. Como se tratou de um efeito de limiar, em vez de uma evolução gradual. Num instante, sem verde, no seguinte, um verde intenso, como se acionasse um interruptor. Se Atlas fosse um artefacto tecnológico em hibernação, a percorrer o frio do espaço interestelar durante milhões de anos, precisaria de um mecanismo para despertar ao chegar a um novo sistema estelar.
A temperatura seria um gatilho evidente. Ao aproximar-se do Sol e as temperaturas superficiais subirem, os sistemas poderiam ligar-se, os instrumentos ativar-se, e essa ativação poderia gerar subprodutos, como calor, luz ou emissões químicas, que nós interpretaríamos como desgasificação cometária. Mais uma vez, trata-se de especulação. Não há provas concretas, mas encaixa no padrão que LOE sublinha repetidamente. Atlas comporta-se quase como um cometa, mas não totalmente. Possui a maioria das características esperadas, mas com variações peculiares. Uma cauda que se desenvolve tardiamente, um brilho frontal que não devia existir. Uma alteração de cor que não condiz com a espectroscopia. Cada anomalia isolada admite uma explicação natural plausível, mas, no conjunto, delineiam algo que se esforça por imitar um cometa sem o conseguir perfeitamente. E depois a composição química. O telescópio espacial Webb observou Atlas a 6 de agosto e analisou o gás na sua coma através de espectroscopia. O que descobriram foi invulgar. A proporção entre dióxido de carbono e gelo de água é de 8:1. 8:1, esse é um dos rácios mais elevados alguma vez registrados para qualquer cometa, natural ou não. A maioria dos cometas no nosso sistema solar tem muito mais gelo de água do que gelo de dióxido de carbono. A água é abundante. Encontra-se por todo o lado. Todos os corpos gelados que estudamos, desde cometas às luas de Júpiter ou aos anéis de Saturno, consistem maioritariamente em gelo de água com traços de outros compostos. Mas Atlas inverte isso. É dominado por dióxido de carbono, com apenas uma quantidade reduzida de água. Por quê? Uma justificação é que Atlas se formou numa região extremamente fria do seu sistema estelar natal, longe do respectivo Sol, onde o gelo de dióxido de carbono é estável, mas o gelo de água sublima ao longo de bilhões de anos. Poderia ser verdadeiramente antigo, mais velho que o nosso sistema solar, oriundo de uma estrela formada quando a galáxia era mais jovem e exibia abundâncias químicas distintas. Outra possibilidade é que o dióxido de carbono seja uma adição recente. Uma camada de geada que se acumulou na superfície durante a viagem de Atlas pelo espaço interestelar. As nuvens de gás interestelar contêm dióxido de carbono. Se Atlas atravessasse uma delas, as moléculas poderiam condensar-se na sua superfície gelada, construindo ao longo do tempo uma camada de gelo de CO2. E é aqui que o argumento de Loy avança, o CO2 poderia servir como uma camada protetora, um revestimento intencional, projetado para isolar o objeto e controlar a sua temperatura durante deslocações entre estrelas. O gelo de dióxido de carbono tem propriedades térmicas distintas do gelo de água. Sublima a temperaturas diferentes, reflete a luz de modo variado, protege contra a radiação de formas específicas. Se projetasse uma sonda para sobreviver ao espaço interestelar, o CO2 poderia ser escolhido como elemento do sistema de gestão térmica. Isto é altamente conjectural, mas não é fisicamente implausível. Sabemos que o gelo de dióxido de carbono se comporta de modo diferente do gelo de água. Sabemos que ele pode formar depósitos estáveis de colocações nas condições adequadas, e sabemos que qualquer objeto que viaja pelo espaço durante milhões de anos precisaria de algum mecanismo para se proteger da radiação, micrometeoritos e variações extremas de temperatura. O argumento que Lê não para de repetir é que não devemos presumir. Não devemos examinar a composição da superfície e achar que isso revela tudo sobre o que está por baixo. A proporção de 8:1 é estranha. Vale a pena registrá-la. Vale a pena investigar, mas não comprova que Atlas seja natural mais do que prova que é tecnológico. É apenas mais um elemento de dados numa lista cada crescente de coisas que não se encaixam perfeitamente no modelo padrão. Capítulo 5. Será tecnologia alienígena? Vamos então abordar a questão de frente. Aquela que Loy levanta no seu artigo e explora ao longo da entrevista. É o Atlas de 3 olhos tecnologia alienígena? Não se for possível, não se pode ser, mas o que precisaríamos observar para concluir de facto que o é? É aqui que a perspectiva de Loy se torna fascinante, porque ele não está só a lançar hipóteses malucas. Está a tentar criar uma estrutura, uma metodologia, uma forma de raciocinar sobre objetos interestelares que não recaía automaticamente em explicações naturais, mas também não salta para conclusões alienígenas sem provas. Na entrevista, Loy fala de algo que chama escala Loeb. É um sistema de classificação de 0 a 10 que ele propõe para avaliar objetos interestelares com base na probabilidade de serem tecnológicos em vez de naturais. 0 seria um objeto que exibe claramente todas as características de um cometa ou asteroide comum. Tem uma cauda. Liberta gases de forma previsível. A sua trajetória corresponde ao que se espera da gravidade e efeitos de propulsão. A sua composição é típica. Nada de anormal.
Nada para ver aqui. 10 seria um objeto manifestamente tecnológico. Manobra de maneiras impossíveis de explicar por forças naturais. Emite sinais. Apresenta estruturas artificiais visíveis em imagens de alta resolução. Liberta calor que não condiz com a iluminação solar, indicando uma fonte de energia interna. Faz algo que grita inteligência, sem deixar margem para dúvidas. Tudo o que está no meio é um contínuo. Um objeto com uma ou duas anomalias pode pontuar um 3 ou 4. Algo com várias características inexplicáveis, improbabilidades estatísticas acumular-se, pode chegar a um 6 ou 7. A ideia é que, à medida que descobrirmos mais visitantes interestelares nos próximos anos, e vamos descobrir, o Observatório Vera Rubin deve detectar um a cada poucos meses quando estiver totalmente operacional, precisamos de um método consistente para os avaliar, um sistema de triagem. Para sabermos quais merecem escrutínio intensivo e quais são apenas pedras espaciais a passar de raspão. Lo sugere que qualquer objeto com pontuação acima de 5 nesta escala deva ativar uma resposta internacional. Não pânico, não mobilização militar, mas um esforço científico coordenado. Devíamos usar todos os telescópios disponíveis, todas as sondas espaciais, todas as ferramentas de observação para o estudar. Devíamos partilhar dados a nível global, porque, como Lo sublinha, os alienígenas não se importam com as nossas fronteiras. Não ligam ao país que descobriu o objeto ou ao governo que tem jurisdição. Um visitante interestelar é um assunto para a humanidade inteira, e a reação deve ser coletiva. Ele vai mais longe. Diz que devia existir uma organização, um organismo internacional dedicado especificamente a monitorizar objetos interestelares e a decidir como reagir se um deles mostrar sinais tecnológicos. Por enquanto, não temos isso. Temos a NASA, temos a ESA, temos agências espaciais nacionais que rastreiam objetos próximos da Terra e vigiam impactos de asteroides, mas não há um protocolo unificado para o que fazer se detectarmos uma sonda interestelar. Ilo defende que precisamos de um, porque a janela de oportunidade é curta. Objetos interestelares movem-se depressa. Quando os avistamos, estão muitas vezes já no interior do sistema solar, e só temos semanas ou meses para os estudar antes de partirem. Se desperdiçarmos esse tempo a discutir quem manda ou se vale a pena investigar, perdemos a oportunidade por completo. Ele traça uma comparação com outros riscos existenciais. Preocupamo-nos com a inteligência artificial. Há conferências, institutos de investigação, grupos de trabalho governamentais dedicados a garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial não crie acidentalmente algo que nos prejudique. Preocupamo-nos com as alterações climáticas. Existem acordos internacionais, tratados, cimeiras onde as nações coordenam as suas respostas. Até nos preocupamos com impactos de asteroides. A NASA tem um programa de defesa planetária projetado para rastrear objetos potencialmente perigosos e desenvolver formas de os desviar. Mais tecnologia alienígena, nada. Nenhuma organização, nenhum protocolo, nenhum plano. Ilo acha isso desconcertante. Diz que mesmo que a probabilidade seja baixa, mesmo que haja só uma chance em 100 de um objeto interestelar ser tecnológico, as consequências são tão graves que devíamos estar preparados. Porque, ao contrário de um sinal de rádio de uma estrela a milhares de anos-luz de distância, que nos dá todo o tempo do mundo faz-nos refletir, discutir e traçar planos, mas a chegada de um intruso ao nosso quintal exige resposta imediata. Então, em que posição fica Atlas na escala de anomalias? No diálogo, ele não avança um valor preciso, mas, interpretando as entrelinhas, deve rondar os 5 ou 6 pontos. Não se trata de algo francamente artificial, mas sim de uma irregularidade que merece escrutínio aprofundado. O percurso é atípico. A densidade excede as previsões. A aparência visual apresenta singularidades. A composição química é peculiar. Qualquer traço isolado pode ter uma justificação comum, mas no conjunto, elevam Atlas a um patamar onde não podemos simplesmente rotulá-lo como um cometa banal. É isso o cerne da tese de Loeb. Ele não afirma que Atlas seja inquestionavelmente uma nave extraterrestre. Argumenta que é suficientemente enigmático para que o observemos com redobrada vigilância e admitamos a chance de não ser um fenômeno puramente natural. Porque o oposto, ignorá-lo de ânimo leve e desperdiçar uma verdadeira sonda tecnológica, seria uma catástrofe de dimensões históricas. Agora, Loeb avança ainda mais, mergulhando em águas mais sombrias, se Atlas for de origem artificial, talvez não venha com boas intenções. Invoca a hipótese da floresta escura, uma noção da ficção científica que postula um cosmos repleto de sociedades inteligentes, mas todas em silêncio, pois expor a si mesmo é arriscado.
Sem conhecer as motivações de outra raça, sem certeza de que não sejam agressivas, a tática mais segura é permanecer oculto, ser o caçador em vez da caça. Nesse enquadramento, uma sonda interestelar a penetrar outro sistema estelar poderia ser uma missão de reconhecimento, um explorador a recolher dados antes da chegada de uma frota maior, ou prenúncio de um assalto, algo concebido para neutralizar defesas ou lançar armamento antes que o alvo perceba o perigo. Loeb toma o cuidado de apresentar isto como um exercício mental, não uma profecia. Na conversa, menciona que Atlas poderá vir resgatar-nos ou aniquilar-nos, e urge prepararmos-nos para ambas as hipóteses. Mas o cerne da mensagem é grave. Se detectarmos indícios de tecnologia, não podemos presumir que seja inofensiva. Devemos avaliar as suas potencialidades, o seu rumo, o risco que representa, e fazê-lo com urgência, enquanto ainda se encontra distante o suficiente para termos alternativas. Que alternativas teríamos? Sinceramente, poucas. Se Atlas for uma nave e já esteja no interior do sistema solar, pouco poderíamos fazer para detê-la. Não dispomos de armamento capaz de pulverizar um corpo de 20 quilômetros. Não temos naves que a possam alcançar. Não há velocidade que ela leva. A nossa melhor aposta seria o diálogo. Enviar um sinal. Tentar contactar. Desejar que os seus criadores estejam dispostos a responder. Loeb propõe que, caso se confirme a natureza artificial, uma das prioridades seja emitir uma mensagem. Algo direto. Olá. Bem-vindo ao nosso canto. Viemos em paz. O protocolo clássico de primeiro contato. E depois aguardar. Verificar se há reação. Observar se o objeto altera o seu padrão de forma que indique que captou e compreendeu a transmissão. Mas tudo isso pressupõe que saberíamos identificar sinais tecnológicos, mesmo ao vê-los. E aí reside um problema autêntico. Procuramos elementos que se ajustem às nossas noções do que a tecnologia devia ser. Emissões de rádio, assinaturas térmicas, formas geométricas. Contudo, uma civilização evoluída, apta a construir sondas estelares, poderia empregar artefactos tão superiores aos nossos que não os discerniríamos como manufaturados. Arthur C. Clarke afirmou de forma célebre que qualquer tecnologia suficientemente avançada se confunde com magia. E isso vale nos dois sentidos. Se Atlas provier de uma sociedade 1 milhão de anos à nossa frente, poderia parecer inteiramente orgânico aos nossos aparelhos. Poderia recorrer a sistemas de propulsão sem emissões. Poderia transmitir de modos indetetáveis para nós. Poderia ser forjado em substâncias que imitam rocha e gelo natural com tal perfeição que nunca imaginaríamos que não resultasse de processos geológicos fortuitos. É este o dilema que Loeb enfrenta. Como demonstrar que algo é artificial quando ignoramos os limites do possível? Como separar intenção de acaso com apenas um exemplo à mão? A sua resposta passa por procurar regularidades. Identificar o improvável que é prático. Um percurso que roça vários planetas pode ser aleatório, mas é precisamente o que se conceberia para mapear esses mundos. Uma massa que resiste a desvios, mas sugere interior oco, pode ser acidental, mas encaixa no perfil de uma casca projetada. Um revestimento de gelo carbônico pode surgir por si, mas é uma opção lógica para isolamento térmico. Nenhum destes indícios é conclusivo isoladamente, mas acumulam-se em pistas. São bastantes para legitimar a interrogação, e a irritação de Loeb. O aspecto que surge o que ficou evidente na entrevista é que grande parte da comunidade científica nem sequer quer pôr a questão em cima da mesa. Preferem presumir que o Atlas é algo natural, arquivá-lo como um cometa intrigante mais no fundo banal, e seguir em frente. Ele discute esta recusa, esta espécie de controlo do conhecimento, como lhe chama. Afirma que a ciência convencional costuma ser hostil a conceitos que abalam as narrativas estabelecidas, e a narrativa atual é que os objetos interestelares são apenas detritos naturais, pedras e bolas de gelo expelidas de outros sistemas estelares durante a formação planetária. Qualquer indício de que possam ser outra coisa, de que sejam artificiais, é logo rotulado como pseudociência ou mera busca de protagonismo. A reação de Loeb é que a ciência deve guiar-se pelos dados, não por pressupostos. Se os dados sugerem algo fora do comum, é preciso examinar. Devemos ser inquisitivos. Devemos estar abertos a teorias que nos desassossegam, pois o oposto é um bloqueio intelectual, um encerramento da mente a hipóteses só porque parecem improváveis. E ele sublinha que a história está repleta de casos em que o improvável se revelou verídico. A deriva continental foi considerada ridícula até as provas se tornarem esmagadoras. A noção de que o Sol, e não a Terra, está no centro do sistema solar foi vista como heresia até os telescópios a confirmarem.
Os buracos negros eram tidos como meras curiosidades matemáticas sem base física até os detetarmos. O padrão repete-se sempre. Alguém avança uma ideia que colide com o saber convencional. O establishment recusa-a. Os dados acumulam-se. Por fim, a nova perspectiva é aceite. E todos se interrogam por que demorou tanto a ver o que, retrospectivamente, era evidente. Loy aposta que os visitantes alienígenas, objetos tecnológicos de outros sistemas estelares, seguirão o mesmo caminho. Por enquanto, a ideia é marginal. A maioria dos cientistas acha improvável ou impossível. Mas à medida que descobrimos mais objetos interestelares, à medida que os analisamos com maior detalhe, à medida que as irregularidades se amontoam, as evidências tornar-se inegáveis. E quando isso ocorrer, Loy quer ficar registrado como um dos que a levaram a sério desde o início. Capítulo 6. O orçamento de massa não bate certo. Voltemos aos números, porque é aqui que o argumento de Loy ganha contornos mais sólidos. O cálculo dos 33 mil milhões de toneladas não é mero capricho. Representa uma limitação. Revela algo essencial sobre a composição do Atlas, a sua estrutura, e se a sua presença faz sentido face ao que sabemos do espaço interestelar. Quando Loy aborda o orçamento de massa na entrevista, alude a um raciocínio relativamente direto. Quanto material rochoso existe no espaço interestelar? E, com base nessa quantidade, com que frequência deveríamos avistar objetos de vários tamanhos atravessar o nosso sistema solar? A galáxia alberga uma dada porção de elementos pesados. Carbono, silício, ferro, oxigênio, todos os componentes que formam rochas, planetas e asteroides. A maior parte deste material está retida em estrelas e planetas. Alguma vagueia pelo espaço interestelar como pó e partículas minúsculas. E de quando em vez, parte dela é lançada de sistemas estelares durante a formação planetária, arremessada por interações gravitacionais com gigantes gasosos, e torna-se detritos interestelares. Se somarmos todo o material ejetado e o espalharmos pelo volume da galáxia, obtemos uma densidade. Tantas toneladas de rocha por ano-luz cúbico. É um valor modesto. O espaço é vasto e na sua maioria vazio. Mas podemos estimá-lo com base em modelos de formação planetária e observações de sistemas estelares jovens. Com essa densidade em mãos, é possível determinar com que regularidade um objeto de determinado tamanho deve cruzar o nosso sistema solar. Objetos pequenos são frequentes, logo avistá-los-íamos com regularidade. Objetos grandes são escassos, pelo que os veríamos quase nunca. A distribuição obedece a uma lei de potências, e pode-se derivar a taxa prevista para qualquer dimensão de interesse. Para o Atlas, assumindo a estimativa inicial de 20 km, Loy concluiu que só deveríamos encontrar um objeto desse calibre cerca de uma vez a cada 10 mil anos. E mesmo com uma revisão para 5 a 6 km, com base na massa de 33 mil milhões de toneladas, a frequência mantém-se baixa. Talvez uma vez por milênio, talvez de milhares em milhares de anos, consoante o modelo exato da população interestelar. Mas só vigiamos há uma década e já o detetamos. É esta tensão estatística que Loy não cessa de enfatizar. É como prever que um pássaro raro voe pela sua janela uma vez por 1000 anos e vê-lo no primeiro dia de observação ornitológica. Será só sorte? Claro que sim. Eventos raros ocorrem. Alguém ganha o Euromilhões. Cai um raio. Mas quando se alia a esta singularidade estatística a todas as outras incongruências que já debatemos, na trajetória, o momento, as anomalias visuais, começa a aparecer menos acaso e mais intencionalidade. Há, no entanto, outra forma de aliviar esta tensão. Talvez as nossas estimativas do orçamento de massa interestelar estejam erradas. Talvez haja existem provavelmente mais detritos rochosos dispersos pelo espaço interestelar do que imaginamos. Caso a densidade desses fragmentos interestelares seja 10 vezes superior ou até 100 vezes maior, o facto de termos detetado o Atlas logo no início da nossa pesquisa não seria de todo surpreendente. No entanto, isso gera as suas próprias questões. Se o espaço interestelar estiver repleto de objetos de grande porte, por que razão não os temos avistado com mais frequência? O Observatório Vera Rubin entrou em funcionamento em 2025 e está a descobrir asteroides a um ritmo impressionante. Milhares por semana, só no nosso sistema solar. Se os objetos interestelares fossem frequentes, o Rubin devia estar a identificá-los de forma contínua. Mas, até agora, apenas detetou um punhado de potenciais candidatos, e a maioria ainda está em fase de confirmação. Assim, ou o orçamento de massa está correto e o Atlas é mero acaso estatístico, ou o orçamento de massa está equivocado, e estamos prestes a descobrir que os objetos interestelares são bem mais abundantes do que supunhamos.
De qualquer modo, algo não encaixa perfeitamente. O Lo prefere uma terceira possibilidade. O Atlas é anormalmente massivo porque não se trata de uma rocha sólida. É uma construção, uma casca, algo com muito volume mas pouca massa por unidade de volume. Isso explicaria por que pesa 33 mil milhões de toneladas. Suficiente para resistir à impulsão causada pela desgasificação, mas não tanto quanto um objeto sólido do mesmo tamanho pesaria. Pense nas naves espaciais que construímos. A Estação Espacial Internacional é imensa, mas o seu peso é reduzido em relação ao tamanho. É maioritariamente espaço vazio com paredes finas. Se a visse de longe e presumisse que era um bloco maciço de metal, superestimaria de forma absurda a sua massa. O mesmo princípio pode aplicar-se ao Atlas. Se for oco, se for concebido para ser leve e eficiente, poderia ter facilmente a massa que estamos a medir sem ser algo impossivelmente raro. Mas há um problema com esta ideia. Não temos evidência direta de que o Atlas seja oco. Não o podemos espreitar por dentro. Não medimos a sua estrutura interna. Tudo o que possuímos são os dados de trajetória e a estimativa de massa derivada da ausência de aceleração não gravitacional. E essas restrições são compatíveis com um objeto sólido, apenas surpreendentemente massivo. O que precisamos é de um método para sondar o interior. O radar funcionaria se pudéssemos aproximar-nos o suficiente. O radar penetra superfícies e revela estruturas internas. Foi assim que mapeamos o interior de cometas no nosso sistema solar, enviando ondas de rádio e medindo os ecos. Mas o Atlas está longe demais para radar a partir da Terra, e não temos naves espaciais próximas que o possam fazer. A câmara de alto risco no Mars Reconnaissance Orbiter, que vai fotografar o Atlas a 3 de outubro, não consegue ver dentro dos objetos. Só capta a superfície. Mas pode revelar algo valioso. Se o Atlas tiver uma forma invulgar, se for liso demais ou geométrico em excesso, se exibir características que não condizem com um cometa natural, isso seria relevante. Não uma prova de nada, mas mais um elemento de dados. O Lo está especialmente curioso sobre o que as imagens da RISE vão mostrar, pois elas vão separar o núcleo da coma. Um dos obstáculos na observação de cometas é que a nuvem brilhante de gás e poeira à volta deles dificulta a visão do núcleo sólido. É como tentar fotografar uma lâmpada enquanto alguém aponta uma lanterna para os seus olhos. O brilho ofusca os pormenores. Mas a RISE tem resolução excepcional. Foi projetada para detectar pedras na superfície de Marte, objetos de 1 ou 2 metros de diâmetro a partir da órbita. Quando virada para o Atlas a 29 milhões de quilômetros de distância, devia conseguir resolver pormenores até cerca de 30 quilômetros. Não basta para ver detalhes da superfície, mas serve para distinguir o núcleo central da coma envolvente e obter uma estimativa de tamanho mais precisa. Se o núcleo se revelar maior do que 5 km, se a RISE confirmar que o Atlas tem realmente 10 ou 15 ou 20 km de diâmetro, então o problema do orçamento de massa agrava-se, porque um objeto sólido desse tamanho com apenas 33 mil milhões de toneladas teria de ser feito de algo muito leve. Talvez gelo poroso ou uma estrutura tipo espuma, algo que não se alinha com a composição típica de cometas. E se for assim, se o Atlas se mostrar anormalmente grande e anormalmente leve ao mesmo tempo, a hipótese tecnológica começa a parecer mais convincente. Não provada, mas convincente. Há outro aspecto do argumento do orçamento de massa que o Loy menciona de passagem, mas vale a pena aprofundar. A taxa de objetos interestelares devia depender do número de sistemas planetários que existem a formar planetas e a ejetar detritos. Se a formação planetária for comum, se a maioria das estrelas tiver planetas, então a taxa devia ser razoavelmente elevada. Se a formação planetária for rara, a taxa devia ser baixa. Sabemos agora que os planetas são comuns. A missão Kepler e outras sondagens de exoplanetas mostraram que a maioria das estrelas tem planetas, pelo que os cálculos do orçamento de massa assumem uma produção elevada de detritos interestelares. Milhares de milhões de sistemas planetários a produzir rochas e cometas e a lançá-los para o espaço interestelar ao longo de milhares de milhões de anos. Isso devia gerar uma população considerável de objetos errantes. Mas se a maior parte dos detritos interestelares são geralmente pequenos, como seixos, pedregulhos e talvez até objetos do tamanho de um campo de futebol, pelo que os maiores continuam a ser raros e o Atlas permanece uma exceção notável. A menos que, como propõe Lo, uma porção desses objetos vindos do espaço profundo não seja natural de todo. Se apenas 1% deles forem sondas tecnológicas criadas por civilizações que exploram a galáxia, as probabilidades alteram-se por completo. Não é preciso um vasto conjunto de massas de rochas ejetadas naturalmente para justificar um visitante artificial.
Basta uma única civilização algures na Via Láctea que resolva lançar sondas para sistemas estelares próximos. E considerando o número de estrelas que existem, e a idade da galáxia, isso não parece de todo improvável. É aqui que o argumento de Lo se liga à questão mais ampla da inteligência extraterrestre. Se estivermos sós na galáxia, se a Terra for o único planeta a desenvolver uma civilização tecnológica, então todos os objetos interestelares que detectarmos serão rochas e gelo naturais, nada além disso. Mas se não estivermos sós, se a inteligência for comum ou pelo menos moderadamente frequente, então alguns desses objetos serão artificiais, em sondas, destroços abandonados, naves antigas vagando pelo vazio. E surge a questão, em como distinguir uns dos outros? Como identificar os artificiais no meio do ruído natural? A resposta de Lo é que devemos ser metódicos. Temos de observar cada objeto interestelar com atenção redobrada. Medir as suas características, seguir as suas rotas, procurar irregularidades, e quando algo não encaixa perfeitamente, quando a massa ou a trajetória ou a composição química parece estranha, é preciso investigar a fundo, porque ignorar um verdadeiro visitante tecnológico seria um dos maiores erros que a humanidade poderia cometer. O Atlas, com as suas 33 mil milhões de toneladas e todas as outras peculiaridades, é precisamente o tipo de objeto que merece essa análise exaustiva. Não é manifestamente natural. Não é claramente tecnológico. Fica numa zona cinzenta onde não podemos ter a certeza de nada. E essa ambiguidade, argumenta-lo, é motivo suficiente para o monitorizarmos de perto. Capítulo 7. Rastejar até ao Sol. 29 de outubro. É nessa data que tudo depende. É quando o Atlas atinge o periélio, o ponto mais próximo do Sol, e some-se da vista atrás da nossa estrela. E, segundo-lo, isso não é apenas uma lacuna inconveniente na observação. Pode ser o momento mais crucial de todo o encontro. Quando um objeto chega ao periélio, encontra-se no ponto da órbita onde a gravidade solar é mais intensa. A velocidade é máxima. A curvatura da trajetória é a mais acentuada. E se quiseres alterar significativamente a tua órbita, se pretendes reduzir a velocidade ou acelerá-la ou mudar de rumo, é aí que o fazes. É quando uma pequena impulsão te dá a maior alteração no caminho. Chama-se efeito Aubert, e é um princípio básico da mecânica orbital que todo projetista de naves espaciais conhece. Normalmente, usamos o efeito Aubert para ganhar velocidade. Acionas os motores quando te moves ao máximo, quando estás mais perto de um corpo massivo como o Sol ou um planeta, porque é nessa altura que a energia cinética adicionada tem o maior efeito. A Pioneer, a Voyager, todas as sondas que enviamos para o sistema solar exterior recorrem a assistências gravitacionais e queimas de motor cronometradas no periélio para aumentar a velocidade e chegar aos destinos. Mas o efeito funciona ao contrário também. Podes usá-lo para desacelerar, para frear, para dissipar velocidade e deixar que a gravidade te capture numa órbita ligada em vez de uma trajetória de escape. Isso chama-se manobra de Aubert reversa. E é exatamente o que fazes se quiseres passar de um sobrevoo a um sistema estelar para uma permanência nele. O Atlas segue atualmente uma trajetória hiperbólica. Isso significa que se move mais rápido do que a velocidade de escape. Vai contornar o Sol e regressar ao espaço interestelar. A menos que algo mude, a menos que abrande no periélio. E o momento é espantoso. A 29 de outubro, quando o Atlas chega ao periélio, a Terra estará do lado oposto exato do Sol. Estaremos numa conjunção solar. O Sol interpor-se-á diretamente entre nós e o Atlas, e o seu brilho anulará qualquer observação. Telescópios terrestres não conseguirão ver nada. Até telescópios espaciais como o Hubble e o Webb, que não sofrem com a luz do dia, terão dificuldades, porque a coroa solar e o clarão tornam quase impossível captar imagens de algo tão perto do disco solar. Lo descreve isto como um ponto de observação oculto. Se estivesses a planear uma trajetória que te permitisse corrigir o curso sem ser visto, seria esta. Chegarias ao periélio quando o planeta com os telescópios mais avançados e o maior interesse em te seguir estivesse do outro lado da estrela. E farias a manobra enquanto ninguém te vigia. Será intencional? Deliberado? Ou apenas mais uma coincidência numa série de coincidências? Se variares ligeiramente a velocidade da trajetória do Atlas, se alterares a chegada ao periélio por uns dias ou semanas, a probabilidade de a Terra estar do lado oposto ao Sol exatamente nesse instante é reduzida. Não é algo impossível, mas sim bastante improvável. Talvez uma em cada 20, consoante os cálculos que se façam. Mais uma ocorrência improvável empilhada sobre todas as outras que se acumulam. No entanto, o que torna isto especialmente relevante é o seguinte.
Caso o Atlas execute uma manobra a 29 de outubro, ativando motores ou algum sistema de propulsão para desacelerar e entrar em órbita à volta do Sol, não o saberemos de imediato. Só o descobriremos semanas depois, quando ele reaparecer de trás do Sol no final de novembro ou início de dezembro, e recalcularmos a sua trajetória. Nessa altura, se a órbita tiver alterado, se o Atlas já não estiver em rota de escape mas sim numa órbita elíptica que o mantém no sistema solar, compreenderemos que algo se passou. Sabemos que uma manobra ocorreu, mas ignoraremos o momento exato, o método ou o tipo de propulsão empregado. Teremos apenas o antes e o depois, a trajetória de entrada e a de saída. O LO estima que, se o Atlas se capturar a si próprio, se passar para uma órbita ligada, poderá aproximar-se da Terra de forma relativamente célere. O cronograma que ele propõe aponta para o final de novembro ou início de dezembro como momento de maior proximidade ao nosso planeta. Não próximo no sentido de colisão, o Atlas manter-se a milhões de quilômetros, mas suficientemente perto para que tenhamos uma visão bem mais clara do que agora. E isso desperta questões sobre as intenções. Se o Atlas for de origem tecnológica, se tratar de uma sonda ou nave espacial, o que procuraria? Qual o objetivo de permanecer no sistema solar em vez de o atravessar meramente? Uma hipótese é a observação. Uma sonda concebida para estudar mundos habitados desejaria demorar-se. Orbitaria a uma distância que lhe permitisse detectar emissões de rádio, identificar sinais industriais, seguir o deslocamento de naves e satélites. Reuniria dados ao longo de meses ou anos, construindo um retrato completo da civilização descoberta. Outra possibilidade reside na recolha de recursos. O sistema solar abunda em materiais úteis, em gelo de água em cometas e luas, asteroides ricos em metais, hélio, 3 nas atmosferas de gigantes gasosos. Uma civilização avançada poderia despachar sondas para inventariar recursos e sistemas estelares, assinalando alvos para explorações futuras. Ou o propósito poderia ser defensivo. Uma sonda que detete assinaturas tecnológicas, indícios de vida inteligente, talvez esteja programada para eliminar antes que se torne uma ameaça. É o cenário da floresta escura que o LO alude. A noção de que revelar a tua existência a outras civilizações é arriscado, pois não se conhecem as suas motivações. Assim, a estratégia mais segura passa por destruir qualquer inteligência emergente antes que ela adquira capacidade para te ameaçar. O LO é cauteloso ao afirmar que não prevê tal coisa. Não alega que o Atlas seja uma arma ou que estejamos em perigo iminente. Mas insiste que, se detectarmos algo de natureza tecnológica, devemos avaliar todo o espectro de cenários, incluindo os hostis. Não podemos presumir intenções inofensivas. A boa notícia, se assim se puder chamar, é que teremos algum aviso. Se o Atlas optar por ficar no sistema solar, capturando-se em órbita e dirigindo-se para a Terra, veremos a sua aproximação. Dispor-nos-emos de semanas ou meses para observar, tentar comunicar, compreender as suas ações e objetivos. Isso difere radicalmente de uma chegada surpresa sem tempo de reação. Contudo, a janela para essa observação é exígua. Desde o final de novembro, quando o Atlas reaparece, até o final de dezembro, com a sua passagem mais próxima pela Terra, teremos talvez 4 a 6 semanas. E nesse período, urde vigilância ininterrupta. Devemos apontar para ele todos os telescópios, naves espaciais e sensores disponíveis. O LO refere na entrevista que a sonda Juno da NASA, em órbita à volta de Júpiter, poderá observar o Atlas quando ele passar perto de Júpiter em março de 2026. A nave JUICE da ESA fará observações em novembro. As orbitadoras de Marte rastreá-lo no início de outubro. Deveríamos coordenar todos estes recursos, recolher os dados, garantir que nada nos escapa. Porque, se 29 de outubro for o instante em que tudo muda, se for quando o Atlas resolve permanecer, precisamos de estar preparados para o que se segue. E, no momento atual, não estamos. Não temos um plano. Não existe uma entidade responsável por gerir este tipo de situação. Nem sequer há consenso sobre se devemos preocupar-nos. A frustração do LO com esta falta de preparação transparece de forma evidente na entrevista. Ele repete incessantemente que devemos levar isto a sério. Mesmo que a probabilidade seja baixa, mesmo que haja apenas 1% de chance de o Atlas ser tecnológico, o impacto potencial é tão profundo que deveríamos tratá-lo como prioridade. Deveríamos alocar recursos. Deveríamos debater ao mais alto nível governamental o que fazer se um visitante interestelar se revelar mais do que um simples rochedo. E, no entanto, a maior parte da reação à recessão que ele tem recebido da comunidade científica tem sido bastante desdenhosa. Gente a rotular as suas ideias como absurdas. Gente a acusá-lo de estar à procura de holofotes.
Gente a defender que até sugerir a hipótese de tecnologia alienígena mancha a credibilidade da astronomia séria. Mas o contra-argumento de Loeb é direto ao ponto. A ciência deve guiar-se pelas provas, não por pressupostos. E as provas que temos sobre o Atlas, embora não definitivas, são suficientemente peculiares para merecerem escrutínio. A trajetória é atípica. A massa excede o previsto. O momento é propício. A aparência visual tem anomalias. Cada um destes aspectos, isoladamente, pode ter explicação, mas em conjunto formam um padrão que clama por análise. E o instante de 29 de outubro, quando o periélio passa por trás do Sol, será o início das respostas. Se o Atlas reaparecer no final de novembro na mesma rota de escape que seguiu a chegada, então trata-se provavelmente de um mero cometa. Incomum, sem dúvida, mas no fundo natural. Podemos todos respirar de alívio. Mas se surgir numa trajetória alterada, se a órbita tiver mudado, se já não estiver a partir, então saberemos que algo de extraordinário ocorreu. E nesse momento, a questão de o Atlas ser natural ou tecnológico ganha urgência redobrada. Capítulo 8. Estejam prontos para as duas eventualidades. Loeb faz uma observação na entrevista que é fácil subestimar, mas essencial no fundo. Diz ele, pode vir para nos salvar ou para nos aniquilar. Mas vale prepararmos-nos para ambas as hipóteses e confirmar que todos os objetos interestelares são apenas pedras. Essa frase resume toda a sua visão sobre como lidar com visitantes interestelares, nem com otimismo cego, nem com pavor paranoico, mas com observação meticulosa, sistemática, e abertura para o leque completo de cenários possíveis. O cenário do Salvador é o que a maioria evoca ao pensar no primeiro contato. Uma civilização avançada, capaz de viagens interestelares, teria presumivelmente resolvido os dilemas que afligem espécies em ascensão. Escassez de recursos, colapso ambiental, conflitos autodestrutivos. Estariam num estágio pós-escassez, pós-violência, iluminados de formas que mal podemos conceber. E talvez partilhassem esse saber conosco. Tecnologia, medicina, respostas aos enigmas que nos atormentam. É uma perspectiva otimista. Diplomacia Star Trek, troca pacífica de conceitos entre espécies. E não é descabida. Se a inteligência for frequente no universo, se civilizações tecnológicas brotarem com regularidade, então pelo menos algumas delas evoluem em direções benignas. Superam as suas inclinações destrutivas. Constroem sociedades estáveis e pacíficas, e estendem a mão a civilizações mais jovens com propostas de auxílio, em vez de intimidações. Mas o cenário do destruidor é igualmente verossímil, sob um certo ângulo. E é aqui que entra a hipótese da floresta escura. Embora Loeb evite aprofundar demasiado o tema na entrevista, a ideia central é esta. O universo tem recursos limitados. Estrelas, planetas, matérias-primas, energia. Se a vida inteligente for abundante, a disputa por esses recursos é inevitável. E ao topar com outra civilização, surge um dilema basilar. Não se conhece as suas intenções. Não se sabe se são pacíficas ou belicosas. Não se sabe se vão disputar recursos consigo ou tentar eliminá-lo de forma preemptiva. Nessa conjuntura, a tática mais segura pode ser atacar em primeiro, aniquilar qualquer civilização emergente que se detete antes que ela ganhe força para o ameaçar. Não por malevolência, mas por cálculo racional de autopreservação. É um raciocínio sombrio, mas não ilógico. Loeb não subscreve este enredo. Não afirma que seja o que antecipa, mas insiste que não o podemos descartar. Se o Atlas for uma sonda, se for tecnológico, ignoramos quem o construiu ou que ordem segue. Pode ser um explorador amigável ou algo bem mais pérfido. E é por isso que ele realça a necessidade de preparação. Temos de estar equipados para ambas as perspectivas. Precisamos de protocolos definidos para como interagir se o visitante for benigno e como nos proteger se não o for. O problema é que não estamos equipados para nenhum dos casos. Não existe método consensual para enviar mensagens a uma inteligência extraterrestre. Não há acordo internacional sobre o que declarar ou quem deve representar a humanidade. E, com certeza, não dispomos de meios para nos defender contra uma ameaça tecnológica superior, caso ela se materialize. As nossas armas mais potentes, mísseis nucleares, pouco adiantariam contra um objeto do tamanho do Atlas. Mesmo que o pudéssemos interceptar, do que não conseguimos a velocidade a que viaja, destruir um corpo de 20 km apenas geraria milhares de fragmentos menores ainda em rota de colisão, agravando o caos em vez de o resolver. E se o Atlas tiver propulsão, se puder manobrar, então acertar-lhe torna-se ainda mais árduo.
Um alvo em movimento que desvia é quase impossível de atingir com o tipo de armamento ao nosso alcance. Precisaríamos de tecnologias que ainda não dominamos. Armas de energia dirigida a armas de energia, como lasers de alta potência ou feixes de partículas, capazes de transmitir energia à velocidade da luz, impedindo qualquer manobra de evasão, mas não dispomos delas. Não na escala necessária para impactar um objeto colossal, nem com a potência exigida. Estamos a décadas de distância dessa tecnologia, no mínimo, quiçá séculos. Assim, caso o Atlas se revele hostil, as nossas alternativas são sumamente restritas. Poderíamos tentar dialogar, negociar, persuadir quem ou que o controla de que não representamos perigo. Mas se isso fracassar, ficamos sem opções. É por isso que o LOI defende com veemência a criação de uma entidade internacional para gerir estas situações, pois as escolhas cruciais, as medidas que possam ser precisas, não podem ficar ao critério de nações isoladas a agir por conta própria. Exigem harmonização. Exigem uma reação coletiva da humanidade inteira. Ele estabelece comparações com outros dilemas globais. As alterações climáticas demandam colaboração transnacional, uma vez que as emissões de um só país repercutem no planeta todo. A disseminação nuclear requer acordos e vigilância, porque um Estado rebelde armado põe todos em risco. As pandemias impõem respostas unificadas em saúde pública, pois as doenças ignoram fronteiras. Um visitante interestelar, pacífico ou agressivo, constitui um desafio ainda mais primordial. Não se trata de um assunto humano ou nacional. É um problema planetário e reclama uma solução planetária. Contudo, presentemente, faltam-nos as estruturas institucionais adequadas. A ONU possui comitês dedicados à exploração espacial e à defesa planetária. No entanto, concentram-se em asteroides e detritos orbitais, não em entidades interestelares. Não existe órgão algum incumbido de detectar sinais tecnológicos ou de orquestrar reações a cenários de contato potenciais. O LO sugere que isso tem de alterar-se. Precisamos de uma organização dotada de autoridade e meios para seguir objetos interestelares, examiná-los quanto a indícios de tecnologia e formular sugestões sobre como atuar. Deve ser de âmbito internacional, com delegados das principais nações espaciais e contributos da comunidade científica. E deve possuir protocolos claros, fluxos decisórios. Se detectarmos esta assinatura, procedemos assim. Se observarmos aquele padrão de conduta, elevamos o nível de reação para este patamar. Sem esses protocolos, avançamos às escuras. Improvisamos sobre a marcha. E ao lidar com algo tão decisivo como o primeiro contato com uma inteligência extraterrestre, improvisar é uma via direta para o catástrofe. O LO ainda sublinha a importância da confirmação. Afirma que devemos certificar que todos os objetos interestelares são meras rochas. Não presumir, mas validar. Isso implica observá-los com minúcia, quantificar as suas características, procurar desvios, e quando surgirem elementos atípicos, investigá-los a fundo em vez de os ignorar. Aqui regressa à baila a sua escala proposta de Loy. Cada objeto interestelar é avaliado de 0 a 10 conforme o número de traços invulgares que apresenta. E tudo que supere 5 ativa uma campanha de observação internacional coordenada. Todos os telescópios disponíveis, todas as sondas próximas. Esforço máximo para delinear o objeto e apurar a sua essência. No caso do Atlas, essa iniciativa devia já estar em curso. Deveríamos contar com dezenas de telescópios a segui-lo. Deveríamos sincronizar dados de orbitadores em Marte, da JUICE, da Juno. Quando se aproximar o suficiente, deveríamos recolher e processar informações em tempo real, à cata de qualquer indício de que o Atlas age de formas que os objetos naturais não exibem. E, todavia, pelo que o Loy relata, isso não ocorre de facto. Há observações, sem dúvida, equipas isoladas a usar o Hubble, o Webb e telescópios terrestres, mas sem campanha unificada, sem direção central, sem tentativa sistemática de desvendar o que o Atlas verdadeiramente é. Um dos entraves é que a maioria dos astrônomos está convicta de que se trata apenas de um cometa. Veem a coma, a cauda, o desgasamento e concluem que é um fenômeno natural. Fim de conversa. E uma vez chegados a essa certeza, não há motivo para prosseguir as vigilâncias. Passam ao objeto seguinte de interesse. Mas o LO contrapõe que essa certeza é precipitada. Sim, o Atlas exibe traços cometários, mas também apresenta aspectos que não encaixam perfeitamente. A órbita, a massa, o momento, a composição química. Essas irregularidades não se evaporam só porque detectamos uma cauda. Persistem. Exigem esclarecimento.
E enquanto não tivermos explicações sólidas, enquanto não pudermos atribuir todas as incongruências a processos naturais, não devemos arquivar o caso. Devemos continuar a monitorizar, a medir, a interrogar, pois o preço de errar, de relegar um visitante tecnológico autêntico a mais um cometa banal, é inconcebível. Perderíamos a oportunidade de absorver sabedoria de uma civilização avançada. Perderíamos a possibilidade de iniciar contato. Perderíamos os alertas se o visitante se mostrasse hostil. A frustração do Luo é evidente quando ele aborda. Ele sente-se como se estivesse a gritar para o vazio, alertando para uma hipótese que ninguém quer levar a sério. E ele sabe que, se tiver razão, se o Atlas se revelar algo além de um mero pedaço de rocha, as pessoas vão olhar para trás e questionar por que não o investigamos com mais cuidado quando tivemos oportunidade. Capítulo 9 – A reação científica adversa. Agora, é preciso abordar o outro lado desta narrativa, pois as declarações de Loeb não surgiram no vazio. Elas desencadearam uma resposta veemente da comunidade astronômica, e grande parte dessa reação tem sido crítica, por vezes de forma dura. Tom Statler, da NASA, que atua como cientista do programa AY para corpos menores, tem sido um dos críticos mais vocais. Ele repetiu várias vezes que todos os dados disponíveis indicam que o Atlas é um cometa natural. As variações de brilho, o desgasamento, o desenvolvimento de uma cauda, tudo isso encaixa no que esperaríamos de um corpo gelado a aquecer à medida que se aproxima do Sol. Nada nas observações exige recorrer à tecnologia alienígena. Statler sublinha que os cometas são intrinsecamente imprevisíveis. Mesmo os do nosso próprio sistema solar agem de formas que podem parecer anômalas até se compreenderem a física envolvida. Eles iluminam-se e escurecem de modo irregular à medida que diferentes zonas de gelo sublimam. Desenvolvem jatos que os empurram em direções inesperadas. Fragmentam-se e reconstroem-se. São objetos caóticos e complexos, e o Atlas encaixa perfeitamente nesse molde. O brilho inicial, que levou a estimativa inicial de 20 km de tamanho, pode ser explicado pela formação de uma grande coma a uma distância considerável do Sol. Se o Atlas for particularmente rico em compostos voláteis, substâncias que sublimam a baixas temperaturas, poderia começar a desgasificar mais cedo do que os cometas típicos. Isso criaria uma nuvem luminosa de gás e poeira que faz o objeto parecer maior do que realmente é. O alinhamento da trajetória com o plano da eclíptica, essa coincidência de 1 em 500, não é tão invulgar quanto pode parecer quando se considera o viés de observação. Somos mais propensos a detectar objetos que atravessam o sistema solar interno perto do plano onde os planetas orbitam, porque é para lá que a maioria dos nossos telescópios está direcionada. Objetos que chegam em ângulos íngremes, perpendiculares à eclíptica, podem atravessar o sistema solar sem serem detectados de todo. As passagens próximas a múltiplos planetas também podem resultar de um viés de seleção. Reparamos em objetos interestelares que passam perto de planetas porque esses encontros são fascinantes. Escrevemos artigos sobre eles. Apontamos para eles. Objetos que não se aproximam de nada notável podem passar despercebidos ou sem comentários. Chris Lintott, da Universidade de Oxford, foi ainda mais direto na sua crítica. Ele qualificou a hipótese de tecnologia alienígena de Loeb como completa absurdidade. Argumenta que propor explicações exóticas para fenômenos que têm interpretações naturais simples é má ciência. É o equivalente moderno de ver luzes no céu e concluir imediatamente que se trata de discos voadores, em vez de considerar explicações banais como aviões, satélites ou fenômenos atmosféricos. Lintott e outros destacaram que esta não é a primeira vez que Loeb faz alegações sobre objetos interestelares serem tecnologia alienígena. Ele fez o mesmo com Oumuamua em 2017, sugerindo que a sua aceleração invulgar poderia ser explicada por uma vela solar, uma fina lâmina refletora impulsionada pela radiação solar. Essa alegação foi amplamente criticada por outros astrônomos, que demonstraram que o desgasamento natural poderia explicar a aceleração da mesma forma. O padrão, dizem os críticos, é que Loeb pega em qualquer objeto interestelar com propriedades ligeiramente invulgares e salta logo para a hipótese alienígena. É sensacionalismo. É busca de atenção e prejudica a credibilidade da investigação legítima sobre inteligência extraterrestre. Cientistas do SETI, a busca por inteligência extraterrestre, estão particularmente frustrados. Organizações como o Instituto SETI dedicam-se a encontrar evidências de civilizações alienígenas, usando radiotelescópios para escutar sinais de outros sistemas estelares. Levam a busca a sério. Seguem protocolos rigorosos. São cautelosos para não fazerem alegações sem provas sólidas. E depois surge Loeb a declarar que cada rocha espacial estranha pode ser uma sonda alienígena. De repente, todo o campo parece menos credível. Pessoas já céticas em relação ao SETI,
que acham que procurar alienígenas é desperdiçar recursos, apontam para as declarações de Loeb como prova de que toda a empreitada é pseudociência. A frustração da comunidade SETI é que eles tentam fazer ciência cuidadosa e metódica, e as especulações de alto perfil de Loeb tornam o seu trabalho mais difícil. Fica mais fácil para os críticos desdenharem deles, mais fácil para as agências de financiamento cortarem orçamentos, mais fácil para o público confundir investigação legítima com teorias da conspiração sobre OVNIs e astronautas antigos. Mas a resposta de Loeb a estas críticas é consistente. Ele defende que a ciência deve ser guiada pelos dados, não por preocupações com credibilidade ou reputação. Se os dados indicarem se algo nos parece estranho, devemos examiná-lo com atenção, mesmo que a ideia nos desagrade ou ponha em causa as nossas ideias sobre o que é provável ou viável. Ele sublinha que a história da ciência está repleta de casos em que o consenso se enganou. A deriva continental foi considerada absurda durante décadas, até que as provas se tornaram irrefutáveis. A noção de que bactérias provocam úlceras foi alvo de escárnio até se revelar verdadeira. Os buracos negros eram vistos como meras curiosidades matemáticas sem base física, até começarmos a detetá-los. Em todas estas situações, os defensores das teorias heterodoxas foram atacados, ridicularizados e acusados de prejudicar as suas áreas de estudo. E, em todas, acabaram por ter razão. Não por serem mais inteligentes que os opositores, mas por se guiarem pelos factos em vez da opinião dominante. Lo encaixa-se nessa linhagem. Não afirma certeza absoluta. Não garante que o Atlas seja tecnologia extraterrestre. Diz apenas que é suficientemente peculiar para merecer uma análise rigorosa e que não devemos rejeitar a hipótese só porque parece improvável. E apresenta um argumento prático. Mesmo que a chance de o Atlas ser tecnológico seja de apenas 1%, as consequências são tão profundas que vale a pena considerá-lo a sério, pois, se nos equivocarmos e o tratarmos como um cometa, desperdiçando um contato real com inteligência alienígena, esse erro será irreversível. O objeto partirá, a oportunidade evaporará e passaremos o resto da história humana a lamentar o que deixamos escapar. Por outro lado, se o estudarmos a fundo e concluirmos que é natural, só perdemos algum tempo de telescópio e esforço de investigação. O preço de um falso positivo, analisar um corpo natural como se pudesse ser artificial, é irrisório. Já o custo de um falso negativo, ignorar um artefato tecnológico por supô-lo natural, é imenso. Esta assimetria, defende-lo, obriga-nos a alterar a perspectiva. Devemos inclinar-nos para a investigação. Examinar com detalhe cada visitante interestelar, sobretudo os invulgares, e só os declarar naturais após excluir outras opções. Mas a comunidade científica dominante não partilha esta visão. Consideram os recursos escassos, o tempo de telescópio valioso e não querem desperdiçá-los em buscas fúteis. Se um objeto se assemelha a um cometa, comporta-se como um e tem uma explicação natural simples para as suas características, então é um cometa. Seguimos em frente. O debate resume-se a visões opostas sobre o funcionamento da ciência. Devemos ser cautelosos, agarrados às explicações tradicionais até serem refutadas? Ou exploradores, abertos a ideias não convencionais mesmo quando as habituais estão ao alcance? Lo está claramente no campo dos exploradores. Prefere analisar 100 objetos naturais como se fossem potenciais tecnológicos e nada descobrir a deixar passar um verdadeiro artefato por o ter descartado com pressa. Os seus críticos são mais prudentes. Exigem provas sólidas antes de considerar hipóteses ousadas. E, para ser justo com eles, tem razão. Afirmar que um objeto interestelar é tecnologia alienígena é uma declaração extraordinária. Derrubaria as nossas noções sobre a frequência da inteligência no universo. Confirmaria que não estamos sós. Levantam-se questões profundas sobre as intenções e competências de quem o construiu. Afirmações extraordinárias demandam provas extraordinárias. E, até agora, as evidências de que o Atlas é tecnológico são, no máximo, indiciárias. A trajetória é atípica, mas não impossível. A massa é elevada, mas compatível com um cometa denso. As características visuais são peculiares, mas explicáveis. A composição química é estranha, mas dentro do espectro de variações naturais. Nada no Atlas indica de forma inequívoca que seja artificial. Por isso, os críticos defendem a explicação mais simples. É um cometa de outro sistema estelar. Interessante. Merece estudo, sem dúvida, mas no fim das contas um corpo natural sujeito às leis da natureza. Sem necessidade de extraterrestres. Onde isso nos deixa é num limbo de dúvida. Os dados disponíveis não decidem nada. O Atlas pode ser natural. Pode ser tecnológico.
falta-nos informação para afirmar com certeza. E essa indefinição é exatamente o que leva-lo a insistir em mais observações, mais medições, mais escrutínio atento. Porque a única forma de clarificar a questão é recolher dados melhores. Capítulo 10. O que virá a seguir? Estamos aqui. O outubro mal começou. O Atlas ainda se avista no céu noturno, embora atenuar-se à medida que se aproxima do Sol e o brilho solar aumenta. E nas próximas 4 semanas, obteremos respostas para algumas das interrogações que se acumularam ao longo de toda esta narrativa. A 3 de outubro marca o primeiro grande marco. É quando o Atlas fará o seu periélio com Marte, passando a 29 milhões de quilômetros do planeta vermelho. A sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA estará preparada à sua câmara de alta resolução, virada para o visitante interestelar. A nitidez deve permitir distinguir o núcleo da coma envolvente, oferecendo-nos a imagem mais nítida até agora do aspecto real do núcleo de Atlas. Se o íris detectar um núcleo superior a 5 km, se validar que Atlas se aproxima dos 10 ou 15 km, isso reforça o argumento de Loe quanto ao problema do orçamento de massa. Um objeto grande e relativamente leve que resiste a perturbações causadas pela saída de gases começa a parecer menos um cometa natural e mais algo com uma estrutura projetada. Se o núcleo for pequeno, apenas uns poucos quilômetros ou menos, a estimativa de massa de 33 mil milhões de toneladas poderá precisar de revisão. Talvez o método de cálculo contenha erros sistemáticos. Talvez a saída de gases seja mais assimétrica do que se supõe, gerando empuxo que se anula de formas que não estamos a considerar. Um núcleo pequeno inclinaria a Atlas de novo para a explicação de cometa natural. A Mars Express da ES e o orbitador de gases-ESOMAR também vão observar Atlas durante o sobrevoo de Marte. Usarão espectrômetros para examinar a composição da coma, à procura de moléculas que nos digam mais sobre o local de formação de Atlas e os seus materiais. Mais dióxido de carbono, mais cianeto, algo inesperado. Cada medição enriquece o retrato. E há ainda a hipótese, remota mais possível, de que Atlas libere algo durante o encontro com Marte, uma sonda menor, um aterrador, qualquer coisa que se desprenda do corpo principal e corrija a trajetória para Marte. Lo calculou que a velocidade de ejeção necessária não seria elevada, só uns poucos quilômetros que da Terra, provavelmente não o veríamos. O objeto seria pequeno demais, fraco demais, mas os orbitadores de Marte poderiam detectá-lo, especialmente se estiver a manobrar ativamente. É provável? Não, quase de certeza que não. Mas é o tipo de situação que devemos monitorizar, porque se acontecer, se algo se separar de Atlas e rumar a Marte, isso mudaria tudo. Seria prova de tecnologia que nenhum processo natural explicaria. Após o encontro com Marte, Atlas prossegue para o interior. Ao longo de outubro, aproxima-se cada vez mais do Sol, tornando-se mais brilhante no céu, mas também mais difícil de observar à medida que se aproxima do clarão solar. Telescópios terrestres perdê-lo de vista a meio de outubro. Telescópios espaciais podem aguentar um pouco mais, mas até eles terão dificuldades quando Atlas ficar a poucos graus do Sol, do nosso ponto de vista. E chega o 29 de outubro. O periélio, o momento decisivo. Atlas atinge o ponto mais próximo do Sol, cerca de 1,4 unidades astronômicas, logo dentro da órbita de Marte. E está do lado oposto do Sol em relação à Terra, oculto, inobservável. Se Atlas for realizar uma manobra, é agora que aconteceria. É o instante ideal para uma queima de reversão orbital. Usando a gravidade do Sol para potenciar o efeito de qualquer sistema de propulsão, uma alteração relativamente pequena na velocidade no periélio poderia bastar para passar de uma trajetória hiperbólica de escape a uma órbita elíptica ligada. Não o veremos ocorrer. Não detectaremos a manobra em tempo real. Só saberemos depois, quando o Atlas reaparecer de trás do Sol no final de novembro e recalculamos a sua órbita. Se a trajetória mudou, se já não está em rota de escape, isso indicará que algo se passou, algo importante. Novembro inicia uma nova etapa de observações. A nave Juice da ESA, atualmente a caminho de Júpiter mas ainda relativamente perto do Sol, terá uma das melhores perspectivas de Atlas ao emergir da conjunção solar. Juice observará com vários instrumentos, câmaras, espectrômetros, detetores de partículas. Os dados não chegarão de imediato, pois Juice está longe da Terra e usa uma antena de largura de banda baixa. Mas eventualmente, provavelmente até fevereiro de 2026, teremos medições detalhadas deste período. Se Atlas estiver especialmente ativo após o periélio, se expelir gases intensamente ou mostrar variações de brilho invulgares, Juice pode captar isso. E se houver indícios de atividade artificial, anomalias que os processos cometários naturais não justifiquem, é aí que as veríamos.
Final de novembro e início de dezembro marcam a aproximação máxima de Atlas à Terra. Não próxima no sentido de um quase-choque. Falamos de 1,8 unidades astronômicas, cerca de 170 milhões de milhas, mas suficientemente perto para que os nossos melhores telescópios tenham vistas excelentes. Hubble, Webb, observatórios terrestres com ótica adaptativa, todos apontados para Atlas, recolhendo dados em múltiplos comprimentos de onda. É a oportunidade ideal para caracterizar o objeto por completo, medir a sua taxa de rotação, a forma, a composição e examinar pormenores à procura de algo fora do comum, algo que não encaixe no modelo de cometa. E depois Atlas avança. Prossegue para além da Terra, rumando a órbita de Júpiter. Em março de 2026, a nave Juno da NASA observá-lo-á ao passar perto de Júpiter. É mais uma chance para medições a curta distância, outra uma oportunidade agora para captarmos algo que possa ter escapado antes. Depois disso, o Atlas pode abandonar o Sistema Solar, prosseguindo na sua trajetória hiperbólica rumo ao espaço interestelar, ou permanecer, orbitando o Sol conforme o percurso que definiu no periélio. Se partir, observá-lo-emos afastar-se gradualmente, até se tornar demasiado tênue para seguirmos, e incluí-lo-emos na lista de visitantes interestelares. Um objeto cativante que suscitou questões intrigantes, mas que se revelou, no fim, de origem natural. Se ficar, tudo se altera. Um objeto interestelar que se integra no nosso sistema solar, intencionalmente ou por acidente, passa a ser uma presença duradoura. Algo que poderemos examinar durante anos ou décadas. Algo a que poderemos enviar sondas para explorar e que talvez reaja se tentarmos contactá-lo. O ponto defendido por Lu ao longo de toda esta entrevista, e em todos os seus textos sobre o Atlas, é que devemos estar preparados para qualquer dos cenários. Devemos observar com atenção. Devemos recolher dados fiáveis. Devemos estar aptos a reagir caso o objeto se revele mais do que mera rocha, pois isto é apenas o início. O Observatório Vera Rubin está agora em funcionamento, varrendo o céu com uma eficiência sem precedentes. Está a descobrir milhares de novos asteroides. E entre essas descobertas, encontraremos mais objetos interestelares, talvez um a cada poucos meses, ou talvez com maior frequência se forem abundantes. Cada um representará uma ocasião, uma possibilidade de estudar material proveniente de outro sistema estelar, uma chance de compreender a formação planetária noutras regiões da galáxia, e quem sabe, talvez uma oportunidade de deparar com algo que não surgiu de processos naturais. Lo defende que sejamos metódicos nisto, que avaliemos cada objeto interestelar na sua escala, que investiguemos a fundo os mais peculiares, que não rejeitemos hipóteses só porque parecem improváveis. Porque o universo está repleto de surpresas e o maior erro seria deixar de procurar só porque supomos já saber o que vamos encontrar. O Atlas serve como caso de teste. É o terceiro visitante interestelar que detectamos e é, de longe, o mais polêmico. O debate em torno dele, as discussões entre Lu e os seus críticos, estão a definir o tom para como abordaremos futuras descobertas. Seremos cautelosos, limitando-nos a explicações naturais a menos que sejamos compelidos a considerar alternativas? Ou seremos inquisitivos, examinando com cuidado e mantendo a mente aberta? A resposta a essa questão é crucial, pois determina o que iremos ver. Se presumirmos que tudo é natural, interpretaremos cada observação através dessa perspectiva e ignoraremos sinais tecnológicos mesmo que existam. Mas se nos precipitarmos a ver extraterrestres em tudo, desperdiçaremos recursos em pistas falsas e perderemos credibilidade. O equilíbrio é desafiante. Exige bom discernimento. Exige seguir os dados em vez das preconcepções. E exige humildade, reconhecendo que não sabemos tudo, que o universo nos pode surpreender de formas inimagináveis. Independentemente do que o Atlas se revelar, quer seja um cometa ou algo mais, já nos ensinou algo precioso. Mostrou-nos que os visitantes interestelares não são meras curiosidades teóricas. São objetos reais que podemos detectar e analisar. E alguns deles exibem características invulgares suficientes para nos fazer questionar as nossas premissas. Essa interrogação, essa disposição para examinar atentamente as anomalias em vez de as descartar, é o cerne da ciência. Não uma aceitação cega de ideias radicais, mas também não uma rejeição instintiva. Apenas observação meticulosa, medições precisas e análise honesta do que os dados revelam. Os próximos meses serão decisivos. 3 de outubro, 29 de outubro, final de novembro, início de dezembro. Cada um destes momentos trará novos dados, novas observações, novas peças do enigma, e até o fim do ano teremos uma visão bem mais clara do que o 3 Atlas realmente é. Até lá, observamos, aguardamos e especulamos.
Esta foi uma viagem por um dos objetos mais fascinantes alguma vez detectados no nosso sistema solar, um visitante interestelar que põe à prova nossa compreensão e expande os limites do que consideramos possível. Quer a hipótese de AVI se confirme, quer o Atlas se revele um cometa exótico mais natural, as questões que levanta são profundas. Percorremos a análise da trajetória, as improbabilidades estatísticas, os cálculos de massa, as anomalias visuais, os mistérios químicos. Ouvimos os argumentos de Lowe e as contra-argumentações dos seus críticos. Exploramos o que significaria se o Atlas fosse tecnológico e o que deveríamos fazer a esse respeito. A história do Atlas ainda está a ser escrita. O 29 de outubro aproxima-se. E quando esse dia chegar, quando o Atlas se ocultar atrás do Sol e optar por ficar ou partir, saberemos um pouco mais sobre o nosso lugar no universo. Obrigado por me acompanharem nesta exploração do mistério. Se acharam esta conversa inteira e se esta análise em profundidade lhe pareceu útil, agradeço desde já se carregar no botão de like e se subscrever para receber mais materiais deste gênero. O cosmos transborda de enigmas, e mal começamos a desvendá-los. Antes de nos separarmos, convém referir que todas as afirmações abordadas baseiam-se em informações acessíveis ao público e em estudos científicos divulgados. A forma como se interpreta essa informação, especialmente a teoria de Lowe quanto a possíveis origens artificiais, continua a dividir opiniões entre os especialistas. A esmagadora maioria dos astrônomos considera o Atlas um cometa de formação natural, o que persiste como a versão mais plausível. No entanto, as irregularidades existem de facto, as dúvidas fazem sentido, e o debate merece prosseguir. Mantenha a curiosidade viva, não pare de observar o céu, e tenha em mente que o universo já nos apanhou de surpresa no passado e certamente o fará de novo no futuro. Boa noite.